Está começando mais um episódio do Minucho Martins Podcast, direto do nosso estúdio aqui em Frisco, Texas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Minucho Martins, corretora de imóveis e investidora imobiliária aqui na região de Dallas, no Texas. É sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Antes de começarmos, não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E se quiser me acompanhar nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, é só procurar por @MinuchoMartinsRealtor. O tema de hoje é muito especial e vai conectar com muitas pessoas que acompanham o nosso podcast, Ser Mãe na América. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber minhas queridas amigas Adri Cisi e Raquel Mitchell, que têm muita experiência para compartilhar sobre como foi criar os filhos aqui nos Estados Unidos, desde a infância até a adolescência. Vamos explorar os desafios, os aprendizados e o que elas diriam para quem está começando essa jornada por aqui. Sejam bem-vindas, Adriana e Raquel. Ai, obrigada, foi um prazer o convite. Tô adorando estar aqui, Mi. Obrigada. Obrigado pelo tempo, obrigado por vir compartilhar a história de vocês com a gente, né, a experiência. Eu acompanhei vocês desde a chegada, desde logo muito pouco tempo que vocês estavam aqui e chegaram com filhos pequenos e agora vocês já estão com filhos indo já quase para a universidade. A Adri já está indo Sim. com filhos para a universidade. O que eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes é como foi essa experiência, né? Quais foram as dificuldades, os acertos, o que vocês fariam diferente hoje, com a experiência de 12 anos depois, o que vocês fariam diferente? Adri, tu chegaste com 3 crianças. Sim. Tu quer contar um pouquinho da tua história? Que tu antes trabalhava, né? Sim. E depois foi ser dona de casa. Como Sim. foi isso para ti? Então, realmente foi um choque, porque eu e o Elber trabalhávamos juntos no Brasil com 3 crianças, mas a gente tinha toda uma rede de apoio. Então, você tem babá, escola, amigos, família. Aí, quando a gente mudou pra cá, e a primeira vez que o Elber saiu pra trabalhar, e eu olhei pra trás, eu tinha 3 crianças pequenas, um de 5, um de 2 e um de 10 meses, que dependiam 100% de mim. Mas não só isso, eu tinha casa. Eu nunca tinha passado na minha vida de casada sem ter uma empregada. Pode parecer bobeira para as pessoas que moram aqui, mas para quem tem uma realidade do Brasil, Verdade. que trabalha e você não tem uma empregada doméstica, era muito difícil. Porque eu tinha que cuidar de tudo. Eu tinha que fazer a comida, de cuidar da roupa, limpar a casa. Coisas que eu tive que aprender. Eu lembro que eu coloquei na internet, assim, em quanto tempo eu tenho que fazer tais tarefas, que eu não sabia exatamente como fazer. Porque na minha vida adulta eu sempre tive uma empregada. Apesar de, assim, de crescer numa família que cada um fazia a sua parte na casa, mas com o trabalho, com tudo, é difícil você se programar. Então, foi uma adaptação bem complicada. Eu lembro que o meu filho, quando a gente mudou pra cá, o Diego, ele entrou no kindergarten e eu tinha que acordar os 2 filhos menores, o de 2 e o de 10 meses, colocar no carro, no frio, pra poder levar na escola. Aquelas crianças gritando, e eu lembro, sabe, daquela sensação de, meu Deus, são 7 horas da manhã, eu já tenho 2 crianças gritando na minha orelha, eu vou chegar em casa, eu tenho que fazer tudo. Então, realmente, essa fase de adaptação foi difícil. E eu não conhecia ninguém. Quando a gente mudou pra cá, o Elber foi o primeiro brasileiro a mudar da empresa. Não conhecia ninguém, então a gente demorou 6 meses pra conhecer. Vocês foram as primeiras brasileiras que eu conheci. Então, durante esses 6 meses, eu tive realmente que ter muita força ali pra você se reestruturar. Criar uma nova personagem, porque eu não tava acostumada com aquele dia a dia. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu não tinha rede social, eu criei um perfil na rede social e procurei um clube das brasileiras aqui da região. Nesse momento, eu fiz, assim, até pra ter amigos, os meninos e tudo mais, eu programei de fazer um café na minha casa. Eu lembro quando a Raquel chegou, foi a primeira a chegar no café, e eu olhei pro Elber e falei, meu Deus, estão chegando uns gringos aqui. Que a Raquel loira, a Olivia loirinha, o Ciro também, eles umas caras de gringo. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Era pra ter brasileiro, tinha pipoca, tinha pé de moleque, eu tinha feito coisa do Brasil, né? Não, interessante que também, só te interrompendo, que como pra gente também tudo era novo, e a gente tava com aquela mentalidade assim, aqui nos Estados Unidos você marca na hora, tem que estar na hora, não é aquela coisa que nem no Brasil, que você chega 40 minutos depois, tal, né? E nós somos os primeiros a chegar. Quando a gente estacionou o carro, só tinha o nosso carro, daí a gente, será que a gente tá no lugar certo? Aí eu falei, sei lá, né? Falei pro meu marido, vamos tocar a campainha, né? E justamente quando eu toquei a campainha, o Elber abriu a porta e falou em português. Chegaram os primeiros, mas eu acho que eles são gringos. Mas, assim, indo bem ao encontro do que você perguntou, eu falei assim, o que você faria diferente? Eu acho que tem muita gente que muda pra cá e fala, eu quero me desassociar dos brasileiros, porque eu quero só falar inglês, eu quero aprender inglês.
Sendo que o mais importante não é o idioma. O mais importante é você estar com a sua sanidade. É você estar bem. Porque uma pessoa que você tá bem, que você tá confiante, que você tá feliz, tudo flui. Então, o inglês flui, tudo flui. Então, no começo foi difícil não ter amigos brasileiros. Esse seu ponto que você tá falando de amigos brasileiros, que o que você falou de... tem gente que quer se desassociar, mas no fundo, uma coisa que a gente sempre fala depois de todos esses anos é que, assim, os nossos amigos brasileiros são nossa família longe da família. Sim. Porque, como você falou, a gente não tem uma rede de apoio aqui. Você não tem o avô e a avó que você pode pedir ajuda. E, de fato, a gente se ajuda bastante. E eu fiz toda a diferença. Por exemplo, a minha realtor na época, né? Ela era uma americana. Ela não entendia as nossas necessidades. Ela não entendia o porquê eu não queria uma casa com piscina. Ela não entendia o porquê, na época, eu queria um quarto perto do quarto dos meus filhos. Ela não sabia que, assim, eu acordava de madrugada. Aqui tem muito costume de, assim, quando tem bebezinho, elas colocarem aquela babá que dorme no quarto do bebê. Ou então de tirar o leite e deixar congelado. Não, eu amamentava meu filho. Eu precisava estar perto dele. E elas não entendiam e, assim, meio que menosprezavam esse meu sentimento. É porque foi um choque também, Foi né? um Tu choque, chegar aqui e ver que o quarto dos pais é num andar e o dos filhos bem longe no andar de cima. Eu imagino que isso foi um choque pra ti. Foi um choque. Tendo 3 crianças pequenas. Sim. Como você pode ter um bebê de 10 meses, que nem a Adri tinha, e dormir num quarto lá em cima e os pais lá embaixo? E não é comum isso no Brasil, né? Então, e até a forma de criação. Então, o interessante, esses 6 meses que eu fiquei sem contato com nenhum brasileiro, foi bom, porque realmente foi um choque, eu aprendi muita coisa, eu passei por uma tempestade de neve. Eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha vivido num lugar com neve. Eu lembro disso. E aí, o Elber viajando muito viajando a trabalho. Ou seja, o que eu acho interessante na tua história é que no Brasil, antes de vir, tu era par do Elber no trabalho. Vocês estavam ali no mesmo nível de carreira, na mesma empresa, vocês estavam seguindo o mesmo caminho na carreira. E com a mudança pra cá, a tua vida deu uma guinada. Uma guinada total. De ser dona de casa agora e mãe full time, né? Exatamente. Então, com todas essas mudanças de clima, de idioma, você chega no supermercado, você não sabe o que você compra. Quem que te ajuda? Quem que fala que essa marca do arroz é melhor do que a outra? Né? Porque o seu americano, o seu amigo americano, ele não come arroz, gente. É verdade. Então, ele não vai saber. Pra ele, meu Deus, mas em primeiro lugar, você faz comida todo dia? Porque a minha vizinha americana, ela chegava e falava, nossa, que bonita. Era uma chaleira que eu tinha em cima do fogão. É o seu enfeite? Eu falei, não, é que eu acabei de fazer um chá. Ela falou, eu tenho um vaso no meu fogão. Eu falei, como assim você tem um vaso no seu fogão? É que eu só cozinho 2 vezes por ano. Eu falei, nossa, eu cozinho todo dia. Ela, sério? Parecia um ET pra ela. Que assim, fazer culturais, a comida todo dia pra eles, não tinha com quem eu dividir. Então, a minha prima veio pra cá, foi fazer inglês, estudou com uma amiga e te indicou, né, pra ela fazer babá pra você, e foi assim que eu te conheci. Sim. E Na foi época, ótimo. minha filha era pequena. Exatamente. Era o verão, tava de férias da escola por 3 meses. E olha só que coincidência, uma prima minha que veio estudar inglês aqui, foi trabalhar de babá pra você e você foi minha primeira amiga. E me deu várias dicas. Nossa, muitas coisas que eu sei hoje, eu conheci, assim, eu descobri com você. Então, foi muito importante. Então, eu acho que, assim, esse medo das pessoas de, eu não quero ter amizade brasileira, esqueça. Essa é a primeira coisa. Esqueça isso. Seja feliz e deixa as coisas fluírem, independente de quem seja. Eu acho mais feliz, eu acho mais fácil ter amizade com o brasileiro. É muito mais fácil. Outro ponto também que eu tive de dificuldade quando eu mudei é a escola. A gente tá acostumado a uma escola no Brasil onde os pais mandam meio na escola. Onde a escola é assim, é como se fosse, eu tô pagando a escola e você é obrigado a fazer tudo. Aqui não é assim, é uma escola pública, onde eles querem o envolvimento dos pais. Eu trabalhei como voluntária na escola dos meninos por anos. Eles amam as mães voluntárias, que foi né? ótimo. Foi onde eu aprendi o inglês melhor, tudo, assim, naquele contato diário, no trabalho voluntário. Mas também, eles te põem um limite. Assim, você não tem poder nenhum sobre como vão ensinar o seu filho. Então, quando eu matriculei o Diego, que saiu de uma escola particular em São Paulo, tal, que você tem todo um approach diferente, aí, de repente, ele veio pra cá, aquele menino falante, comunicativo, veio pra cá e eu vi ele sozinho. Eu ficava lá, a gente até conversando, eu cheguei de carro um dia e fiquei olhando ele na hora do intervalo e ele sentado sozinho, os meninos pegaram a lancheira dele e jogaram no chão. Então, assim, é um sentimento horrível, porque você não tem como meter o pé na porta lá do diretor e falar, não, faça aí alguma coisa. Você, como que é? Eu não entendo a cultura, eu não sei como funciona. Aí também ainda tem o inglês, que eu né? posso fazer? Eu não sabia conversar como com ele direito. Como que você discute, né, com a diretora? O que é isso que tá acontecendo? É assim, é aquilo que eu vejo no filme? Esse é o bullying que eu tô vendo no filme americano? Não. Então, assim, como você reage a essa situação, né? Então, uma coisa bem importante foi eu me envolver no dia a dia da escola dos meninos. Foi muito bom, porque as mães do Brasil, elas fogem disso. Elas falam, não, eu tô pagando,
tô delegando a educação total para a escola. Eu acho bom essa abertura que a escola dá de você estar lá perto, de você participar, porém, sem você estar lá naquela função de eu mando aqui. Mandar. Não, eu tô aqui Não. trabalhando junto com a escola. E as famílias é que eu acho muito envolvidas, né? Como Sim. foi pra vocês, Raquel? Porque a tua vinda, conta um pouquinho da tua vinda também. Foi um pouco diferente da situação da Adriana. É interessante que você tem 2 perfis aqui totalmente diferentes, né? Eu, diferente da maioria dos nossos amigos aqui, quem veio transferido fui eu. Então, eu trouxe minha família junto comigo. Então, o papel se inverteu um pouco. Eu que saía para trabalhar, o meu marido tem negócios no Brasil, então ele tinha a possibilidade de ficar trabalhando de casa. Então, era ele quem estava o dia a dia junto com a nossa filha. Era ele que levava e buscava na escola. Ele que levava nos playdates que ela tinha. Várias Sim. vezes Várias ele foi nos vezes, nossos encontros. Exato, era ele que levava, porque eu também viajava bastante. Então, foi um papel, assim, invertido. E tudo isso que você falou, Dri, de repente, a gente veio do Brasil, onde a gente também tinha uma estrutura, né? A gente tinha babá, empregada, tinha toda aquela estrutura para ajudar. Quando a gente se viu, chegou nós aqui tendo que fazer tudo. Então, a gente teve que aprender muita coisa e aprendemos juntos também. Até meus dotes culinários, eu tive que... Hoje eu cozinho coisa que eu nem sabia que era possível cozinhar. Mas, por exemplo, nos papéis invertidos que você falou, de repente, ele se viu, ele tendo que pôr a roupa pra lavar, pondo a roupa pra secar e dobrando. Mas eu falo a roupa. isso muito. Então, mas é isso, Que é os uma coisa maridos que têm que mudar. Mas aqui é muito Aqui, comum na família ter essa divisão. Porque essa mulher que trabalha fora já faz pouco em casa no Brasil, o marido, então, faz nada. Exato. Ele faz zero, ele não participa Exato. de nenhuma tarefa doméstica. E aqui é impossível, porque qualquer um dos casos que vocês têm 2 perfis, né, que chegaram aqui de maneiras diferentes. A esposa, que não era acostumada a fazer as coisas, porque também trabalhava fora, e a esposa e agora virou mãe, tem tempo integral aqui, precisa de ajuda, porque você está enlouquecida com 3 crianças abaixo de 5 anos, e precisa que o marido ajude na hora que chega em casa ou na hora que está em casa. E no teu caso, que tu era que saía para trabalhar, ele teve que assumir muita coisa, a parte de casa. Foi incrível o suporte dele, junto com ela, a união dos dois, assim, Sim. foi muito... É porque eu acho que também um pouquinho da nossa cultura, a média delega um pouco mais a criação para a mãe. E o homem, ele fica num papel mais, assim, de apoio da mulher na criação e, assim, até no gerenciamento da casa e como um todo, né? Então, aqui, os homens têm que step up, né? Eles têm que participar mais. Não, inclusive, muitos clientes meus que chegam, que estão recém-chegados, uma das coisas que eles ficam surpresos aí no parquinho e não ter só as babás, né? Com as crianças no parquinho. Então, os pais, os homens, então as mães, depende de quem tá ali cuidando da criança naquele momento, mas qualquer um dos dois é super comum aqui, né? Exatamente. E os maridos chegarem, tipo, 5 da tarde do trabalho, 5, 6 da tarde, porque depois tem um monte de coisa pra fazer. Tem que fazer jantar, tem que fazer tarefa, tem que botar pra dormir. E o casal poder conversar, né? Sem as crianças. Eu acho que também, até você encontrar essa nova dinâmica dentro da família, às vezes é complicado, né? Quando desculpa. Eu falei assim, quando eu falei de não abandonar os brasileiros, é mais porque a cultura brasileira faz parte de quem nós somos. Então, é interessante que o meu filho mais velho, outro dia, ele falou assim pra mim, mãe, eu preciso falar inglês isso porque eu preciso que você entenda o que eu tô sentindo. Olha! Porque quando você aprende a sofrer, sentir em um idioma, você tem que falar, por mais que você domine o inglês, você falar em português, nossa, Raquel, eu tô tão triste, aconteceu isso comigo. Então, parece que a pessoa tá te entendendo melhor, né? Isso é verdade, eu também sinto isso da minha... Sofrer em português é melhor, porque alguém te ouvir, né? Pra você, aquela palavra doída no seu idioma é diferente. E eu acho que também a gente não passou pela experiência de viver em 2 culturas quando a gente cresceu no Brasil. E os nossos filhos estão passando por isso. Por isso que eu achei interessante convidar vocês aqui pro podcast, porque vocês já passaram daquela fase de lua de mel, de quando as crianças estão pequenas, você manda, vamos brincar com esses amigos, e que já é até uma quebra quando você leva para brincar com os amigos brasileiros e eles só falam inglês, né? Sim, é verdade. Você querendo que eles que o idioma de conforto deles é o inglês, né? Mas é muito interessante isso que você tá falando, Mi, que entre eles brincam, bom, agora nossos filhos já são grandes, mas ou conversam ou brincam
em inglês. Mas se vai a gente falar, ô fulano, desce daí e para de fazer isso. Eles entendem e às vezes, muitas vezes, respondem em português. Que é uma vantagem, porque a gente pode brigar com os nossos filhos em português. E os amiguinhos em inglês só ficam olhando. Os americaninhos não sabem. Mas sabe que aí o bicho tá pegando. Pelo tom da voz, né? O negócio tá pegando. E foi difícil para vocês manter o português, porque chega no Brasil tem que conversar com os avós, né? Como é que faz? Não, no meu caso não foi difícil, porque quando a gente mudou pra... Ela escreve super bem, né? Em Eu português? mando mensagem pra Olivia em português, ela responde em português, assim, até com um pouco de gíria, assim, beleza, ela respondeu pra mim. Eu falei, Não, eu acho que... Bom, a Olivia veio pra cá, ela tinha 4 aninhos e ela já era um papagaio falante desde 1 ano e meio. Então, pra gente não foi difícil, porque ela manteve o português. Óbvio que hoje em dia, ela com 16 anos, assim, tem algum vocabulário ou algumas coisas que a gente fala que ela fala assim, mas o que é isso? Alguma coisa, sei lá, agora não me veio nada. Eu falei essa semana pro Diego. Então, mudando de pato pra ganso, ele falou, não sei o que você falou, mas é engraçado. Ele soou engraçado. Não, eu e agora, às vezes que eu tô indo agora com Yasmin, que é a minha filha, que já tá com 18 anos, né? Já é uma mulher adulta agora, vai fazer 19 em breve. Que nunca morou no Brasil e fala português perfeitamente. Nunca morou no Brasil e eu não vou com frequência pro Brasil. Eu vou a cada 3, 4 anos pro Brasil, tipicamente, né? Mas agora, quando a gente foi as últimas vezes, que ela já tinha passado dos 16 ali, já tava maiorzinha, a gente já tem que começar a explicar umas coisas que eu não imaginava que eu ia ter que explicar para minha filha. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem a questão do espaço pessoal, né? As crianças crescem desde pequena acostumadas a ter a bandejinha deles na escola e eles não saem daquela bandejinha quando eles estão brincando e tal, e ninguém pega a comida do outro, ninguém pega nada da bandejinha do outro. Então, começa desde pequeno a ter esse senso, né, do espaço... Contato físico. Do contato físico e do seu espaço pessoal. Então, quando ela era pequena, a gente falava muito sobre isso. Eu falava, olha, os primos vão chegar, vão querer abrir a mala, porque sabe que a gente tá levando presente. E no começo ela falava, me dá meu espaço pessoal, em português, o que era muito estranho, né? Porque ninguém fala isso em português. A adulta, eu comecei a falar coisas que eu nem imaginava. Então, tipo assim, Yasmin, a gente vai agora no Brasil. E se a gente estiver num lugar que tá muito cheio, vai andar numa rua do comércio, fica de olho. Se alguém passar a mão em você... Empurra, cotovelada, já fica pronta. Porque como não tem isso aqui, o meu medo era ela chegar lá e nem ter reação. Porque ela não tá acostumada a pensar nisso. Então, agora tem que explicar essas coisas. Explicar piadas ou coisas de duplo sentido que os primos provavelmente vão falar pra ela não parecer inocente demais. E sabe interessante também o olhar. Eu percebo que, não sei se também, eu só tenho experiência de morar nos Estados Unidos aqui nessa região, né, do Texas. Mas, assim, mesmo viajando para outros lugares, a impressão que eu tenho é que o olhar masculino sobre o corpo da mulher aqui nos Estados Unidos é muito diferente no Brasil. O corpo feminino no Brasil, ele é olhado, ele é comentado, cobiçado de uma forma muito direta. Então, assim, eu acho que realmente é importante para as meninas que cresceram aqui quando vão para lá, porque elas devem se sentir um pouco... A gente não, a gente se acostumou com isso, né? Então, de você ser olhada e tal. Mas para elas que cresceram aqui com esse maior respeito sobre, né, o corpo feminino, é interessante. Falando sobre choque cultural, você falou dessa história, agora eu lembrei de uma história de quando a gente chegou aqui e a Olivia estava na escola. Aliás, tem duas coisas sobre choque cultural, mas enfim, falando sobre espaço pessoal. Ela tinha só 4 anos e ela estava no pre-K, né? Que não é nem o kindergarten ainda, né? Aí ela veio contando dizendo que ela foi falar com a amiga dela e se aproximou, assim, mais perto. E que a amiga falou assim, pra ela se afastar, que ela tava spreading germs on her, falou assim. Os germes estavam muito perto. Que tava tipo soltando, contaminando ela. Então, pra minha filha de 4 anos veio me falar isso pra ela. Então, nesse sentido, ela é bem brasileira até hoje. Ela abraça, ela beija, não tem espaço pessoal pra ela, ela não tem. Ela é bem brasileira nesse sentido. Eu também tive uma reclamação com o Felipe que abraçava muitos amigos. Aí a professora escreveu, disse pro seu filho pra ele parar de abraçar tantos amigos. Aí não sabia
disso. E aí eu falei, não, Felipe, eu escrevi para a professora, eu falei, você desculpa, é que é uma questão cultural, os brasileiros gostam de abraçar, que é uma forma de demonstrar afeto. Mas eu vou falar para ele se adequar. Aí eu tenho uma outra coisa interessante, que agora você falou sobre a escola também, que brasileiros que somos, que você estava falando sobre a comida, que a gente cozinha e tralalá. Então, para mim, mandar minha filha das 7h45 da manhã até as 3 horas da tarde, aquela preocupação com a alimentação, como é que ela vai comer e não sei o que e tal. No início, acho que no início uma semana, tá? Meu marido chegava a levar, na hora do almoço, o almoço pra ela. A comidinha feita, arroz, feijão, aquela coisa bem brasileira, assim, né? Mas não deu uma semana, ela falou assim, mamãe, eu não quero mais, ninguém leva essa comida, não leva mais. Mas você sabe que os meus levam até hoje? Até o Diego, que é senior no high school, ele prefere a comida do que a comida da escola. Mas eu vou te falar que agora, ela no high school também, né? Ela falou assim, ai mãe, eu acho que eu quero levar alguma comida de casa, eu não aguento mais essa comida da escola. É que é um outro choque cultural também. É interessante porque as pessoas, assim, não tem nenhum lugar perfeito. Então, assim, nós que viemos de São Paulo, a gente sofre com a falta de segurança pública. Então, assim, é uma coisa que você tem muito medo. Eu, quando vou sozinha, eu tenho menos medo. Mas quando eu vou com os meninos, cuidado com o celular, cuidado, né? Atenção na rua, não sei o quê, porque eles acham que o carro vai parar pra eles. Qualquer coisa, mas assim, principalmente com a segurança pública. Mas as pessoas vêm pra cá e começam a reclamar de tudo. Ai, porque a comida é ruim. Ah, porque o americano é frio. Ah, porque isso, porque aquilo. Nenhum lugar é perfeito. Mas saiba ser feliz independente de onde você esteja, porque aqui tem muita coisa boa. Então, mantenha a sua cultura, abrace os seus amigos, convida o pessoal para uma feijoada na sua casa. Eu nem gosto de pagode, mas no aniversário do Elber sempre tem um pagodinho, que né, junta a galera, extravasa. Porque isso é muito importante. E você conseguir balancear o que as duas culturas têm de bom. Mas é engraçado tu falar sobre feijoada, e a gente estava falando aqui de levar comida para a escola. A minha filha sempre gostou de levar comida para a escola. Só que ela sempre chegava em casa comentando, os amiguinhos perguntam por que eu levo a comida, por que a comida tem esse cheiro. Isso com 3 aninhos no maternal ainda. E aí eu fui lá ler um livro, que tem um livro só sobre isso, por que o gatinho, que é da família japonesa, leva sushi para a escola, para explicar para as crianças americanas por que ela levava aquela escola. Obviamente, com o passar do tempo, eles nem querem, né, que a gente vá lá explicar nada, mas eu sempre fui muito envolvida na escola dela, então eu sempre tentava trazer assuntos que eu percebia que eram choques culturais para isso. Só que, quando chegou na hora de ir para a faculdade, aqui eles precisam escrever uma redação, e é uma redação pessoal, não é igual no Brasil, que é aquela redação que o tema você fica sabendo na hora e o importante é a gramática. Não. Aqui, o importante é você demonstrar como você cresceu ao longo do seu, né, do seu desenvolvimento no high school, né, no ensino médio, e eles querem ver a sua linha de raciocínio. Geralmente, você faz uma redação sobre um tema muito pessoal. E a minha filha fez exatamente sobre essa dualidade de viver numa cultura tão diferente da cultura que era dentro de casa. E do que era, até para ela, era um choque cultural. Ela começou falando da questão da comida ao longo da vida dela na escola, como sempre que ela tirava o arroz com feijão, as crianças cantavam uma musiquinha que era feijão, feijão, feijão. Quanto mais você come, mais você dá pum. Em inglês, que faz rima, né? Dá uma rima, porque ela sempre levava feijão com arroz, que ela adorava. E ela nunca nem tinha comentado isso comigo. Então, assim, tem coisas que os filhos nem falam pra gente, porque é uma coisa que eles estão vivendo ali no dia a dia deles, mas que quando veio lá na frente, na adolescência, pra ela falar sobre algo muito pessoal, o tema dela começou com isso. E outra coisa que eu achei engraçada, é que pra gente é tão natural, faz uma feijoada, como a Adri tá falando, e pra todos os brasileiros, você já sabe, você vai passar um dia. Você chega lá no almoço, sai no jantar. A minha filha colocou isso na redação dela. Que bonitinha. Da importância da comida brasileira para unir o grupo ali, né? Os amigos, e que as pessoas chegam na hora do almoço e só saem depois do jantar. Eu lembro que para ela era um choque isso. Desculpa, mas quando eu comentei sobre o Diego, de 5 anos, os meninos, né, com a lancheira dele e tal, e ele quietinho, e eu convidei todas aquelas famílias americanas daquelas crianças, eu pedi pra professora, né, a professora não te passa o contato do pai, né, então eu escrevi um e-mail pra professora, ela mandou pras famílias, e convidei pra uma feijoada na minha casa. E eu suando frio, né, falei, meu Deus, por que eu inventei isso?
Eu convidei uns americanos, eu nem falo inglês direito, vou fazer feijoada. E se eles olharem essa comida preta aqui, olha que comida esquisita é essa? Mas foi uma experiência tão boa, porque eles gostam de ser convidados, né? Aí eles foram 5 famílias, foram lá em casa, e eles não estão acostumados com esse servir. Primeiro que eu não usei descartável. Eles já acharam que era uma... Meu Deus, eles se sentiram importantes porque não era nada descartável. E eu falei que a gente tinha cozinhado aquilo. Eu e o Elber. Eles, nossa, se sentiram super importantes. Porque dá trabalho. Vocês gastaram Sim, horas. Tanto pra eu falei pra eles que demorou mais de um dia pra aquilo ficar pronto. Quanto depois pra limpar todos os pratos. Não, e a feijoada, a gente teve o cuidado de fazer, não, só o feijão com as carnes. Porque eu falei, meu Deus, e se alguém não comer carne? E se alguém for vegetariano? Ah, come a couve. E aí, uma coisa que eu achei super interessante, a gente fritou mandioca. Aí eles, o que é isso? Que não parece batata e comendo. Mas o que foi um sucesso e o que fez a nossa feijoada durar 10 horas foram as batidinhas. A gente fez uma batidinha de coco, uma batidinha de maracujá. Amigos pro Diego. E os americanos agarraram fogo e começaram a se soltar. E dali, muitos daqueles americanos eu levo de amigos até hoje. E aquelas crianças também se tornaram amigos do Diego. E o primeiro aniversário dele aqui, porque lá no Brasil tem uma família grande, amigos e tal. Falei, meu Deus, que triste, não vai ter ninguém no aniversário dele. Aí eu escrevi uma cartinha, a minha letra, coloquei na mochila, porque eu fazia trabalho voluntário, coloquei na mochila de todas as crianças da sala, escrevendo pra eles como a gente estava se sentindo, de mudar pra cá, de não ter ninguém, do Diego não ter nenhum amigo, o quanto era importante a presença deles, e foram todas as crianças. Porque e também tem isso, né? Não pode convidar um da escola. Se convidar na escola, tem que convidar todo mundo. Então foram todos. E aí eu disse na carta que eu gostaria que fossem as famílias também, que não é comum. E eu falei, podiam levar os filhos. Menina, virou uma confusão aquele aniversário. Porque os aniversários aqui é assim, né? Vai só o amiguinho, são 2 horas, os pais deixam, a criança chega lá. Não, foram todo mundo. E a gente tinha que entreter todo mundo. E eu lembro que eu saí até com dor de cabeça, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô gastando todo o meu repertório aqui, né? Porque imagina, eu tô falando isso 13 anos preparar atrás. tudo. E eu não ali, tinha empregada ajudando. E eu ali, a gente tinha coxinha, tinha brigadeiro. E eles, meu Deus, o que é isso? Eu tinha que explicar o que era aquilo. O que é esse brigadeiro, né? Ah, é uma truffle, né? Chocolate truffle. Uma trufa Aliás, de chocolate. quando nós mudamos pra cá, era mês de junho, em setembro, a Olivia faz aniversário, né? Aí, com aquela cabeça de brasileiro, eu falei, vou celebrar na escola. Ela era pequenininha, né? Vou celebrar na escola. E lá fomos nós, né? Fiz lá um monte de brigadeiro, enrolamos todos os brigadeiros, né? Bolo e levamos pra escola. A escola, um ponto interessante, né? Aqui as escolas, tem as escolas públicas a partir dos 5 anos de idade, mas antes as escolas são particulares e tal, né? E a pré-escola, isso. E a escola sabia que nós éramos estrangeiros, tal. E uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois, que daí a escola permitiu a gente não pode levar comida de fora que não for industrializada. E eu não sei o que aconteceu, que a escola deixou eu levar os brigadeiros que a gente fez. Eu não sei se, deixa esses brasileiros aí e tal, né? Vamos... Estão recém-chegados. Então, eles não sabem nada, sei lá. Mas levamos lá os brigadeiros. Aí fomos lá. E sabe por quê, né? O motivo de não poder levar é puro medo de que alguma criança alguma passe intoxicação, mal. alguma coisa assim. Mas e eu a responsabilidade não sabia. é da escola. Isso é um ponto uma interessante. Uma coisa bem interessante mas só pra terminar, as escolas, né? Elas terem essa preocupação. Mas só pra terminar, e aí o que acontece? Outra coisa que também cultural diferente. Vamos cantar parabéns! Happy birthday! Batendo palma naquela... Empolgadaço! E eu via que as crianças, né, batiam assim, tal. Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Por quê? Porque aqui, além de eu achar que o cantar parabéns, parece que você tá no funeral, né? Que é devagar, happy birthday to you. E a gente... Aí quando eu vi, já tava todo mundo lá comendo os brigadeiros, as professoras comendo os brigadeiros, e graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, e bom dia andou. E foi. E como foi na escola para as crianças? Vocês se adaptaram bem ao jeito da parte escolar aqui? Porque imagino que vocês saíram de São Paulo com as crianças na melhor escola particular que vocês podiam, né, colocá-las em São Paulo. E chegou aqui e foi para a escola pública. E qual foi para vocês a dificuldade, choque cultural ou algo interessante que
vocês até gostaram e falaram, não, eu até prefiro isso? Teve alguma coisa que... Aí eu acho que tem muitos pontos positivos na escola pública, tem várias coisas muito diferentes do Brasil. Tem uma coisa que eu amava, mais na elementary, tá? Porque quando passa pra middle school e high school já é outro animal, assim, né? Mas quando as crianças são pequenas, assim, eu adorava, apesar de não poder ir toda sexta-feira, mas toda sexta-feira Aquela reunião que eles falam sobre isso, dá um senso, assim, de, nossa, eu tô fazendo parte da educação do meu filho. Eles contam tudo o que aconteceu, as conquistas, celebram. Mas não é somente, não é que você vai na classe, né? No Tipo caso, no auditório, na cafeteria, mas é como se fosse um auditório. Isso. Primeiro, uma coisa assim, que me chamou muito a atenção é que eles cantam o hino dos Estados Unidos, cantam o hino do Texas, né? Faz o juramento, das bandeiras. Eu falei, toda sexta-feira. Aliás, o Pledge of Allegiance não sei se no middle school... Todo dia. Mas é todo dia. Tem escolinha, né? Mas eu não sei se no tem middle school tipo uma televisãozinha. Eles fazem todos os na elementary, dias, né? Pra mim... E sabe uma coisa que eu achei que é outra coisa cultural também? Quando os professores pedem doações para a classe. E impressionante. É a capacidade do americano, como ele de se organizar. Impressionante isso. E de tudo, de organizar o evento, a doação, pegar aquele dinheiro, depois o principal da escola, ele fala assim, olha, com esse dinheiro eu vou fazer a cobertura aqui da área do parquinho. Ah, não, eu vou fazer a pavimentação, porque no dia de chuva tem lama, não sei o quê. Então você participa, você sente, nossa, eu tô fazendo parte desse projeto. Não é que a escola depende dessa doação. Óbvio, o governo que subsidia as escolas públicas, mas... Mas projetos específicos impressionante. É bem interessante. Essa capacidade de se organizar. Porque se fosse no Brasil, assim, uma impressão ruim que eu tenho lá, é que não acredito. Já pago a escola. Já pago a escola e eu vou ter que participar. Não, eu vou ter que organizar o carnival aqui. Gente, mas a professora não tá fazendo nada. Paga a escola. Que no fundo, aqui a escola é pública, mas a gente tá pagando porque os taxes, o imposto da casa, que é muito mais alto que no Brasil, né? A gente tá pagando, né? A escola. Mas até a gente tá vendo porque, assim, é um assunto para outro podcast. Mas, por exemplo, se você quiser que uma criança do Brasil, tipo, tem um sobrinho que quer vir estudar aqui, e você quer que ele fique de forma legal, e ele estuda num colégio público, você paga em torno de $1.000 por mês para manter aquela criança num colégio público. Porque é mais ou menos o valor que você tá ali destinando para os seus filhos. Então, o contribuinte daquela cidade está contribuindo. É isso. Então, assim, não ache que você não tá pagando. Realmente é isso. Não é? Mas, assim, o ponto da escola as professoras, elas estão ali para passar o conteúdo, né, didático, né? Mas eles querem também que os pais façam parte. Por quê? Porque a educação do filho, a partir do respeito, quer que continue isso em casa. Não quer... não delega para mim aí que obedecer, não. Faça isso. Então, o voluntariado, tudo eu percebi, para mim foi muito bom para eu aprender também aonde que começava, onde terminava ali, onde que a professora queria que ficasse o papel dela, né? Então, é bem interessante, assim, porque eles têm um jeito mais de deixar as crianças mais independentes. E a gente não, de acolher, né? Eu sempre fui chaperone nos passeios, tal, né? Que é aquela mãe que vai com as crianças ajudar os professores a cuidar em passeios da escola. E elas deixam as crianças de uma forma tão independente que assusta para nós brasileiros. Meu Deus, tá nesse parque aberto e essas crianças soltas, e se alguém pegar? Eu fui fazer uma viagem internacional com as crianças da escola, a gente ficou em Heathrow, no aeroporto em Londres, e as professoras sentadas tomando café e as crianças passeando sozinhas no aeroporto. E eu tensa, comecei a ficar de xerifona, olhando as crianças, entrava na loja da Chanel, entrava na loja da onde, olhando, olha, tá ali, porque eu não conseguia, era tenso pra mim. Mas eu acho que isso tem a ver com o nosso medo do Brasil, da violência urbana, e também do jeito que no Brasil as nossas crianças a são gente mais, cria ali, né, junto, por toda a maneira que é a cultura, e aqui não. Mas essas diferenças culturais na escola são super interessantes. Eu lembro que tem uma história também do Ciro, né, que quando começaram a pedir doação, ele deu um valor que era muito fora do normal. Foi engraçado. Isso foi na escola particular ainda, quando ela ainda estava na escola particular, começou essa história de pedir um valor em dinheiro, né, em cheque. Aí a gente viu todos os pais sacando o cheque. Que todos colaboram, né? E a gente, meu Deus, quanto é que tem que dar? E eu tentava esticar o olho assim, falei assim, eu não sei. O Ciro falou assim, sei lá, vamos dar $100? Eu falei, eu não sei, lindo, quanto é que a gente vai dar? Aí quando eu estiquei o olho assim, eu falei, acho que ela tá colocando $40. Aí, ele, só $40? É que aqui 20, 40 é o normal, porque são vários, né? Não é só um, são vários pedidos. Então foi engraçado.
passado essa hora, assim, que a gente não sabia o que fazer, né? Não sabia, nem sabia que existia esse negócio de... Sim, não, mas eu também, aconteceu com a gente, tem um evento na escola que quantas voltas a criança dá, você paga um valor por volta, assim, se a criança der 40 voltas, você colocou lá que você vai dar $5, 5 vezes 40, né? E aí a gente não sabia como funcionava, a gente achou que era o valor por tudo, né? E a gente começou a pedir pra vários amigos, entra lá e clica no link. Bota Só que só 100. clicar e coloca lá, e não sei o que, nanana. Chegou no final, a gente teve que pagar, sei lá, uns $600. Mentira! Juro, pra gente honrar. E aí eu lembro que o principal veio falar com a gente. Nossa, muito Colocou o obrigada nome pela de sua vocês, generosidade. Ganharam vaga, né? Não, o ganhou nome vaga da de nossa família estacionamento. apareceu lá no negócio desses eventos que tem toda sexta-feira, com a família que doou e não sei o que, nananã. E todo mundo, a gente sentindo importante. Eu falei, meu Deus, e mal sabe a dor no coração, né? Agora, isso que você tá falando é verdade. Lá na escola que a Olivia estudava, na escola particular, no estacionamento da escola, tinha algumas vagas que era família tal, família Pela tal, doação. família tal. Eu falei, nossa, esses aí, ó, É. estão mandando dinheiro pra escola. Não, e agora que eu trabalho como realtor, né? Eu recebi ano passado um e-mail de uma das mães voluntárias falando: então, Minúcio, tu é aqui do nosso condomínio. E a escola do ensino fundamental do nosso condomínio, a gente mora no mesmo condomínio, as três, né? A escola fundamental do nosso condomínio é dentro do condomínio, que é a Nichols, né? E aí eles mandaram um e-mail e falaram: então, agora, né, tu é realtor, tu não quer ser patrocinadora da escola? E eu nem sabia que uma pessoa que tem business podia patrocinar a escola, né? E eles mandam tudo organizadinho, tem as categorias diferentes de patrocínio. Então, mesmo quem é pequeno empresário pode começar ali doando um valor pequeno. Sim. Então, tem várias categorias. E eu, animada, né? Eu já quero a categoria melhor, quero ajudar a escola, quero divulgar o meu nome, porque aí, Que é claro... uma vantagem do americano. Aqui, ele incentiva o pequeno empresário. O empresário que tá tendo sucesso, ele não tem vergonha do sucesso dele e de compartilhar. No Brasil, às vezes, você tem até um pouco de vergonha. De falar, nossa, meu negócio tá indo bem. Pessoal, que snob. Verdade. Né? Aqui as pessoas Que falam não, com orgulho. Falam com orgulho. Eu sou um empresário, tal. Eu tô indo trabalhando pela bem, comunidade. vou doar para a comunidade. Eu acho que essa questão também de trazer a família para a escola é muito do senso de comunidade dos Estados Unidos. Porque quando eu cheguei aqui em 96, para mim foi uma surpresa muito grande. Esse senso de que você pode ter casas sem muro e ninguém vai lá sujar o teu jardim, e todo mundo cuida do jardim e todo mundo mantém aquela rua sem lixo, né? E aquele senso de que isso aqui é nosso. Isso aqui não é... No Brasil é diferente, né? A gente bota os muros e da minha casa para dentro é minha, a calçada cada uma é de um jeito. Sim. E hoje, depois de morar tantos anos aqui, eu sempre fico surpresa quando eu vou no Brasil e a gente tá caminhando, mesmo em um bairro chique no Brasil, com mansões, mas a calçada cada uma é de um jeito. Isso. Exatamente. E uma tá com mato, a outra não tá com mato, uma é mais arrumadinha, a outra é despedaçada, mesmo que seja num bairro Sim. bom. Então, essa coisa pra mim, essa coisa da padronização e do senso de comunidade foi muito impressionante quando eu cheguei aqui. Isso que você está falando é interessante, Mi, quando você vai comprar uma casa aqui, você como realtor sabe muito mais do que a gente, quando o condomínio que você escolheu, se está incluso no HOA, a manutenção da frente da sua casa. Eu acho isso Importante. Eu acho isso muito importante. O que isso significa? Isso significa que se o HOA não tiver isso, quer dizer que se eu cortar minha grama e a Adriana não cortar, vai ficar lá minha casa bonita. E da Adriana vai ficar lá o matagal que ela acha que tá bonito pra ela. Só que, esteticamente, quem tá passando pela sua rua, não tá bonito. E um com né? uma grama amarela, outro com a isso. grama verde, outro com a grama diferente. Então, eu acho isso muito legal nos condomínios Sim. aqui, a maioria, né, dos condomínios hoje tem isso. E, inclusive, no nosso condomínio, eu sei até que as casas que são de esquina, a sua que é de esquina, Adri, você é obrigado a manter também o seu backyard num padrão. Sim. Porque dá pra ver de fora. Não é Porque qualquer coisa que você pode colocar ali. A cerca é de metal e dá para ver dentro da casa. Vocês tocaram num ponto que eu converso com todo cliente que me liga do Brasil. Porque muita gente que vem visitar fala assim, mas é muito igual. As casas são muito iguais. Não gosto. É tudo muito parecido. As cores são muito parecidas. E muita gente que vem visitar aqui a nossa área fala assim, é muito marrom aqui, né? Então, essa padronização no setor imobiliário é uma das características mais importantes para a valorização imobiliária aqui. Porque se uma casa for desse jeito, como tu estava descrevendo, Raquel, que uma
tá bonitinha, a outra tá bagunçada, já desvaloriza a tua casa. Vai desvalorizar a minha, exato. Sim, porque não confie no bom senso dos outros. Eu vou te falar que também foi um choque pra mim quando... Porque assim, como eu vim transferida pelo meu trabalho, eu sempre vinha a trabalho e era assim, do hotel pro trabalho. Eu nunca tinha entrado, tinha ido pra outros lugares de Dallas, tal, mas eu nunca tinha entrado assim pra dentro de cidades, assim como a gente mora em Frisco, onde você vê os condomínios. Então eu não tinha ideia de como eram as casas ainda. Quando eu vim aqui pra procurar uma casa onde ficar, pra mim foi um choque olhar, nossa, tudo igual, assim, o estilo das casas, né? Sim. Hoje eu sou super acostumada e acho bonito Sim. até. Mas por exemplo, tem esse outro condomínio aqui perto da gente, o Canals. Apesar das casas, você vê umas casas um pouco diferente, mas mesmo assim é bonito de ver. É harmonioso. Harmonioso. É harmonioso. Acho que mantém a harmonia. Isso. Eu acho que, assim, o padrão da construção, ele pode ter um pouquinho, mas tem uma harmonia. O importante é manter essa harmonia. E eu não sei se vocês sabem, mas depois que eu comecei a trabalhar como realtor, né, eu fui aprendendo coisas do porquê das coisas que antes a gente só via o resultado, mas não sabia por quê. Mas a prefeitura, quando o cara que comprou aquele terreno e vai lotear aquele terreno que a gente chama de developer, né, vai lotear os terrenos e vender para as construtoras, ele já recebeu da cidade, da prefeitura que deu a permissão dele fazer o loteamento, dizendo assim, a rua tem que ter essa largura, tem que ter tantas árvores por terreno, os terrenos de esquina tem que ter a cerca de metal. Isso já é uma determinação da cidade. E aqui no Texas tem um negócio que para mim, eu vim da Flórida, foi uma diferença cultural ali da Flórida para cá. Na Flórida as casas são todas iguais, copy and paste, né? Tudo igualzinha. Aqui no Texas a prefeitura não permite. Geralmente a prefeitura exige que as casas sejam alternadas. É verdade. Tanto a planta quanto a fachada. Isso é verdade, porque quando a gente foi fazer a nossa casa, você tem que ter, eu não me lembro disso, se era 3 ou 4 casas, por exemplo, o tijolo que a gente escolheu, a cor do tijolo que eu escolhi, só pode ter uma igual a minha, 3 ou 4 casas. Sim, a depois. Pedra, o tijolo, Isso, né? Tem que ter essa... Mas sabe uma coisa que eu aprendi também, você deve saber disso, Mi? A minha casa é térrea, e a minha casa é no meio de 2 casas que são de 2 andares. Só que quando eles fazem fizeram a fundação da minha casa, eles fazem... Mais alto. Mais alto. Pra quê? Pra quando olhar, a minha casa não ficar enterrada no meio das 2 casas de 2 andares. Então, quando você olha, tá tudo... Parece que é tudo igual. Sim. Apesar da minha casa ser... Então, a gente achou isso super interessante, pra não ficar feio esteticamente, Sim. A harmonia que você tava falando. E não desvalorizar também a tua casa, porque parece uma casa menor perto das outras, no sentido de inferior. E não economicamente, não é. A metragem, por ela ser térrea, a metragem pode até ser bem parecida com a do meu vizinho, que é de 2 andares. Mas é que a minha... Sim. Uma coisa interessante também que ficou aqui na minha cabeça pensando a decisão de uma compra de uma casa no Brasil, ela é muito complicada, porque é muito difícil vender uma casa no Brasil. Então, você planeja, pensa, tal, não sei o quê. E, geralmente, o seu filho não vai estudar perto de onde você mora. Quer dizer, não geralmente, mas pode acontecer dele não estudar perto, de você não trabalhar perto. Em São Paulo, tudo é longe e trânsito e tal, não sei o quê. Mas aqui, não. Aqui, o seu filho vai estudar aonde você morar. Então, as pessoas têm que pensar o seguinte: onde o meu filho vai estudar? Onde é o tipo de escola que eu quero? Tem que começar daí. Essa é a primeira decisão. É verdade. Eu quero que ele estude na melhor escola, então tá bom. Isso tem um preço, que todo mundo quer morar perto daquela escola. Então, as casas vão ser mais valorizadas. Então, é um investimento que você tá fazendo, mas é um investimento que você não vai perder depois, porque aquela casa sempre vai ser valorizada. É isso. Então, no Brasil é diferente. Aquela casa perde um valor muito grande, né? Mas essa casa perto de uma escola boa, ela sempre vai ser valorizada. Então, começa daí. Procure primeiro a escola, aí já pega a sua casa. É um investimento, mas você não vai perder. Outro ponto, a sua família, ela vai estar num ambiente que ela vai se sentir parte de uma comunidade, porque se o seu filho vai estudar numa escola durante muitos anos, se for uma escola boa. Então, você vai crescer. Hoje, eu comecei, a casa que eu construí, que eu moro, os meus filhos, do meu filho segundo, estuda desde o kindergarten lá. Hoje em dia, ele tá no high school com os mesmos amigos. Isso os faz uma diferença. São amigos, são os né? mesmos vizinhos. Isso faz uma diferença enorme na vida social do seu filho. Essa estabilidade que gera é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. Porque quando você muda uma criança de escola, porque, não, agora eu tenho que ir para um lugar melhor. Não, mas a nota da high school, meu filho não tá no elementary. A nota do high school não é boa, vou ter que mudar. Seu filho vai perder os amigos. Chega na high school, é uma selva. É uma selva. Então, ele ter amigos que ele construiu a fundação da amizade lá no elementary faz toda a diferença. E eu vejo isso hoje. O Felipe
tá no soccer, no high school, com os amigos que ele jogava bola na rua. Uma coisa que é interessante contar, pelo menos na nossa experiência aqui do Texas e do que você tá falando, nós 3 moramos no mesmo condomínio. Eu e a Mi estamos no mesmo subdivision, vamos dizer assim. A Mi mora 2 ruas abaixo de mim. A Dri mora no mesmo condomínio, bem Outra pertinho. divisão. Atravessando a Numa rua. outra divisão. Então, do jeito que são divididos as elementaries, as middles e a high school. Os filhos da Dri foram na elementary e na middle, que tá perto da subdivision da casa dela. A minha filha foi perto da minha casa. Porém, no high school, que é que você falou que é uma selva, por quê? Junta todas as middle schools que estão ali, vão para essa mesma high school que atende o nosso condomínio. Então, junta todas as crianças nessa high E é school. uma selva também porque é o seguinte, é a fase onde aquela criança virou adolescente e ele tem várias questões hormonais, Já é pessoais, de difícil. imagem. Tem tantas questões com ele. A Aí fase, ele chega com um monte de alunos, ele sem entender qual que é o papel dele na sociedade, na escola, o que vai fazer ele feliz, o que ele quer ser quando crescer. E eu achei um impacto muito grande Da high school, né? da high school. Por quê, Raquel? Ai, não sei. Eu acho, assim, quando sai do middle school, ainda no primeiro ano da high school, eu achei. Acolhedor. Mas agora que ela já tá no segundo ano assim, não sei se é porque agora ela tem que pegar mais matérias mais difíceis com toda essa história. Eu achei, assim, bem mais impactante. Eu acho que a responsabilidade é grande pra esse jovem. Porque E a expectativa aquela da coisa de o que eu vou independência. fazer no meu futuro. Ele já tem que planejar. agora. Quer dizer, ele já tem que estar planejando faz tempo, né? Que Mas é uma a coisa partir que o do brasileiro segundo não ano faz da high muito, school, né? que nem ela tá, vai terminar o segundo ano da high school, tem mais o terceiro e o quarto. Esse terceiro que ela vai agora, que é no meio do ano, já é uma decisão, é onde a gente já começa a ver as faculdades, tem que escolher para onde ela quer ir, Sim. né? E eu acho que também, como eles começam a dirigir muito cedo, os americanos, a cultura, já esperam uma independência deles, já nessa fase, de a partir dos 15 anos, que a gente que é brasileiro não tem. É que os pais também querem que os filhos tenham essa independência. Sim. Os pais querem que os filhos, olha, por favor, não dependam tanto de mim. Porque E eles nós passaram brasileiros por não, isso. a gente quer agasalhar o nosso filho. Ele tá indo pro high school, mas você fala, gente, pega uma jaqueta. Entendeu? Você pega uma jaqueta. Ah, não, mas eu não vou ter filho. Você é filho de brasileiro, você põe uma jaqueta aí. Mas nesse ponto eu já acho minha filha bem americana. Não escuta e... O que eu passei com a minha filha na adolescência e, assim, ela já tem a personalidade independente, já é dela. E chegando no high school, com essa expectativa da independência vindo dos... Porque ela também tá vendo os amigos ficarem independentes, né? Sim. Então, é uma coisa natural ali da cultura aqui. Os pais americanos, eles ficaram independentes nessa fase. Então, eles esperam que os filhos fiquem independentes também. E com a minha filha, quando chegou nessa fase, o que eu senti que já acontece naturalmente na adolescência dos filhos falarem, não, mamãe, eu já sei. Não, mamãe, eu sou independente. Não, eu sei o que faz. Começou aquela coisa assim, você não passou por isso aqui. Você não morou aqui. Quando chegou a época de começar a falar de faculdade, ela falava, vocês não entendem. Vocês não foram para a faculdade aqui. Você não passou. Então, aquela coisa natural da adolescência de já dizer que verbalmente ou não, né, que o que os pais falam já não tem tanto valor quanto do amigo. Então, nessa fase da adolescência, eu acho que se intensifica aqui, pela cultura como é. Muitas crianças já saem para trabalhar. E aí vira, às vezes, conflito dentro da família. Mas é isso eu acho legal, que nem agora a Olivia tem falado bastante. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu acho muito legal essa vontade de fazer alguma coisa, sabe? E eu tô incentivando isso, né? Esse início, né, é complicado, porque você tá aprendendo, né, sobre a cultura e tal, e também se acostumando, todo mundo se acostumando com a vida nova, a nova dinâmica na família. Quais foram, assim, os desafios, os choques culturais que os maridos também passaram? Porque a gente falou aqui de vocês e das crianças, né, muito da escola e tal. E para os maridos, teve, assim, algum momento que para eles também foi, assim, uau, eu não sabia disso. No meu caso, tem uma história interessante, engraçada, né? A primeira vez que eu fui à sua casa, a gente não sabia, porque imagina, ficou assim, até um protocolo. Nossa, nós somos convidados, né, pela Minucci, uma amiga brasileira, vamos lá, como que é? Sou eu? Só pra ir? Eu com as crianças, né? Eu não te conhecia pessoalmente, né? Aí fomos lá, eu, marido, gato, cachorro, papagaio, né, os filhos, todo mundo, né? Fomos lá na visita, eu lembro que eu te levei um negocinho, você lembra que eu te levei um negócio de doce de leite do Brasil? Ai, maravilhoso. Levei as coisinhas que eu tinha trazido do Brasil, Guaraná, né? Então eu queria causar uma boa impressão. E foi assim, né, uma afinidade, assim, logo de início. E aí no meio lá da nossa conversa, do café, você falou, não, vamos pra piscina do Por causa condomínio. das crianças, Por causa das né? crianças, que tava calor, era verão, né? Não, vamos
pra Eram piscina. Na hora que a pequenas. gente chega na piscina, o Elber, né, meu marido, vai lá, tira, né, a roupa e tal, e tá de sunga. Aí você comenta com ele que no Brasil é normal os homens usarem sunga, né, na praia, mas que aqui, quem usa sunga, geralmente, né, é mais o pessoal, os homens são homossexuais, né? E aí ele, ai meu Deus, então é por isso que o pessoal do condomínio fica me olhando, porque, de novo, nós moramos também numa região onde a diversidade não é muito comum, né? Então, assim, no piscina do condomínio, o Elber indo de sunga gerava Isso, um 13 estranhamento há 13 anos atrás. 13 E ele voltando de bicicleta da piscina do condomínio de Consegui sunga, né? imaginar a cena. E ele nunca mais usou sunga desde aquele dia que você deu esse toque pra Não, ele, e né? eu tinha acabado de conhecer vocês, mas já com o meu jeito de gostar de dar informação, Sim, é uma informação útil. bem útil, foi bem útil. E eu tentando, puxa, que eu tava acabando de te conhecer, acabando de conhecer teu marido, não tinha intimidade nenhuma pra falar da sunga dele. E aí eu falei assim, então... Era uma sunga vermelha, lembra ainda, né? Ele Ainda tava bem que não era comprido, branco, né? Bem brancão, assim, aquela sunga vermelha. da bicicleta. Da bicicleta, né? E eu lembro que aí eu falei, Elber, sabia que aqui não é muito comum, né, sunga e tal, tem até um pouco de estigma, né, o estereótipo de que tipo de pessoas usam sunga, ele é mesmo. Então foi por isso que eu tava na piscina outro dia, os vizinhos ficavam me olhando de cara feia, assim, e eu... Ele já tinha ido na piscina. Já tive várias vezes. De bicicleta. Lembrando Não, mas que não. ficamos 6 meses falando- sem conhecer nenhum brasileiro, né? Então, assim, até eu conhecer a Minúcia, a gente foi várias vezes na piscina do condomínio. E ele de sunga. E os meninos também, os meus 3 menininhos de sunguinha. São essas Era o pato e os diferenças, patinhos, né? são essas diferenças culturais que a gente nem imagina, né? Sim. Mas e pra Mas ti? eu tenho uma história também, já que a gente tá falando de coisas engraçadas, né? A gente se mudou em junho, então verão aqui, né? E no verão aqui tem uma restrição de que a gente, Racionamento de racionamento de água. Isso, né? Até não pode ligar os sprinklers, enfim. Especialmente em determinadas horas do dia, né? Porque Exato. evapora muito rápido a água. Isso. Aí tava lá em casa, meu marido e minha sogra. Eles adoram fazer uma limpeza. Não, acabamos de se mudar, vamos deixar. Inicialmente a gente alugou uma casa, então a gente tava colocando a casa tudo em ordem e tal, pra gente ficar. Eles resolveram ir lavar a calçada na frente da garagem, assim, né? E era bem pertinho do meio-dia, de uma quarta-feira, primeira quarta-feira do mês. Bom, pra quem não sabe, aqui no Texas, toda primeira quarta-feira do mês, existe um teste de sirene de tornado. Não, dito e feito, né? Eles lá, chá na água, Camangueirona. Camangueirona, só Testando lá, a chá. água. Estilo Meio-dia. Brasil, só no... No Brasil, mangueira. E a outra lá na vassoura, não sei o que lá, bateu meio-dia. Começou aí, meu marido. Meu Deus do céu! Desliga a água! Acho que tem câmera aqui. Olha esses americanos como são. Já estão vendo aqui que a gente tá lavando o negócio na hora que não pode. Desligar a água, desligar A a mania água. de perseguição, né? A gente não sabia que era o teste da sirene de tornado. Uma coisa interessante, você falou de tornado. Eu lembro que a primeira vez que eu estava aqui, que teve esse negócio de frio, e eu lembro que o meu vizinho americano, o Elber, viajando, e ele falou, olha, você vai ter que tampar as torneiras, porque senão vai congelar os canos. Eu falei, meu Deus, como assim? Tampar a E eu torneira. sozinha, lembrando, né? Os molequinhos, eu toda louca, devia estar cozinhando lá. Os três E gritando. eu tava gritando, e o Elber, sei lá, tava na Polônia, e eu falei, gente, como assim tampar a torneira? Aí ele foi e mostrou, né, parecia um agasalhinho de torneira, né, assim, né, uma coberturinha. Ele foi lá fazer pra mim, porque também, lá no Brasil, uma coisa que é muito comum, você tem qualquer problema na casa. Quebrou um encanamento. Alguma coisa que precisa fazer um pequeno reparo. Você contrata alguém. Aqui, não. Maioria dos pequenos reparos, quem faz é o marido. Porque é muito caro. O valor da mão de obra aqui é muito caro. verdade. Então, todo mundo tem que colocar a mão na massa. Assim como não é comum ter empregada doméstica, né, pra fazer limpeza e tudo mais, também não é comum você ficar contratando alguém pra consertar pequenas coisas. Então, uma coisa que o Elber teve que, né... É o santo YouTube.
É o santo Exatamente, YouTube, aí é ele onde vai, todo pega mundo, um vou ver no vídeo YouTube de como faz. faz. Outro dia deu um problema no vaso sanitário. É. De repente começou a espirrar água por Meu tudo dentro do Deus! banheiro. E o Elber lá, eu falei, gente, contrata alguém, Elber, pelo amor. Não, eu vou fazer. Vai ser Não, 500 é, dólares só pra vai ser pessoa vir. Não, Não, vou fazer. E foi lá e fez e consertou, né? E meu verdade. primo que tava aqui falou, Elber, por que você não contratou alguém pra fazer isso aqui? E a água escorrendo. Então, assim, é uma coisa que também é um choque cultural. Não, lá em casa também. Uma vez teve, bom, de vários problemas que já teve, mas uma vez teve um problema num cano. Tivemos que, infelizmente, chamar a pessoa, tal. Só que ficou um buraco ali, né? O Ciro foi lá, que aqui a parede é de... Como é que Drywall. chama? De Drywall. drywall. Ele não foi lá e arrumou? Porque vende no Home Depot, remendo, né? Não, e ele foi lá e arrumou. Não, Eu outra falei, coisa olha que esse, é olha impressionante esse meu isso. pedreiro aqui. Tô pegando o pedreiro. É. Não foi isso, não. Meu cliente chegou outro dia do Brasil e aí compraram uma casa, que já é uma casa numa área mais já estabelecida. Então a casa já precisava de uns pequenos reparos, umas arrumaçõezinhas, né, pequenas para ficar do jeito que eles queriam. Aí ele, vou trocar o trinco dessa porta e não sei o quê. E aí eu falei, já coloca o keypad, né, para abrir só com os números e tal, a porta. Ele falou, bota aí, falava pra esposa, né, pra esposa anotando tudo que tinha que ser feito. Bota aí pra pessoa que vai vir fazer o reparo, já botar. Eu falei, não, tu mesmo compra no Home Depot e tu mesmo instala. Não, deixa o cara que vai vir, o handyman, ele faz tudo. Quando o handyman chegou e eu tava lá na hora que ele tava dando os preços pra esposa, né, e falou, então, pra trocar aquele trinco, $150, pra botar o keypad, $200. E a esposa assim, não, corta esse, ele mesmo vai botar. Ele mesmo vai botar. Porque só já tá quase $500 só pra trocar o trinco e colocar o keypad, então... É verdade. Mas eu tenho uma outra história que envolve você, Dri. Conta. Lembra uma vez que você ficou sem gasolina e ligou pro Ciro? Lembro. Não, gente, tá começando, né, umas luzes aqui do carro. O que é isso que tá acontecendo? Que o Elber tava viajando, né? Aí, Era 10 horas da noite, eu indo comprar as coisas da festinha do meu filho, que ia ser no dia seguinte. Eu indo no Target, tinha colocado os meninos pra dormir, pedi pra minha mãe ficar em casa olhando eles e fui no supermercado comprar as coisas da festinha. Bom, aí acabou a gasolina, daí você ligou pro Ciro, o Ciro foi lá resgatar a Adriana, ajudar. Eu não sei, ele sabe contar a história melhor do que eu. Só sei que ele teve que comprar a gasolina, colocou num galãozinho para poder levar no carro da Adriana. Eu não sei o que ele fez, que ele derrubou a gasolina dentro do nosso carro. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Ele derrubou dentro da gasolina, não sei se ele foi fazer uma curva, o galãozinho caiu, sei lá, não sei muito, não me lembro direito a história. Mas enfim, ajudou a Adriana, voltou pra casa. Ele chegou em casa desesperado, com o cheiro de gasolina que tava dentro do nosso carro. E ele chegou em casa, como você disse que era tarde, chegou em casa tipo meia-noite. Eu já tava dormindo, a Olivia dormindo. Faz tantos anos isso, que a Olivia era pequena também, né? Eu só sei que eu tava dormindo, de repente, eu comecei a sentir um cheiro de gasolina vindo do ar-condicionado. Aí eu acordei correndo, assim. E já acorda no susto. Eu já acordei no susto, assim. Quando eu vi, eu falei, lindo, o que tá acontecendo? Tá um cheiro de gasolina aqui vindo do ar-condicionado. Ele falou, você não sabe. Aconteceu isso. Agora eu resolvi colocar o tapete pra lavar na máquina de lavar. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter empesteado a casa inteira. Que eu acho que nos tubos da secadora e da lava, empesteou mesmo a casa Ficou aquele cheirão. Meu, aí a gente, à noite, de madrugada, coisa que a gente nunca faz, teve que abrir as janelas da casa, que até a gente não abre as janelas, pra ver se saía aquele cheiro de dentro da casa. Exatamente. Não, eu lembro disso. Você lembra disso? Engraçado. Que eu fiquei morrendo de vergonha, né? Mas isso, contando essa história, mais pelo que a gente até falou lá no começo, da falta de rede de apoio, e como, quando a gente tem amigos, como a gente se ajuda, não só nesses momentos. É nos momentos ruins e nos momentos bons que a gente tá junto. Porque muitas vezes, a Adri vai muito pro Brasil no final do ano. Às vezes, muita gente não volta pro Brasil no final do ano. Então a gente se reúne, a gente faz o nosso Natal. E parece uma família mesmo, sabe? Nossa, principalmente quando os meninos eram pequenos, a gente nunca deixava de estar junto na Páscoa, no Carnaval, no Dia das Crianças, né? Era festinha de volta às aulas, festinha de Natal. Tentando manter essa tradição também, né? E é muito importante para ele. Tanto as nossas crianças que cresceram juntos, parece que assim, são meio que uns primos distantes. Não, então, eu falei hoje pros meninos, eu vou lá no podcast da tia Minucci com a tia Raquel. Bonitinho. Eu só sei falar. E eles já adolescentes agora. Nossa, isso é verdade. Quando eu falo pra Olivia, vai com a tia Adriana, então, no cinema. É tia Adriana, não tem jeito. Já sabe, né? Já é uma coisa assim que é familiar mesmo, né? Então, realmente, é importante você ter uma rede de apoio. Quem muda e
evita ter essa rede de apoio, fica mais difícil. Muito mais Fica difícil. muito mais difícil. Eu falo isso direto, Adri. Às vezes, quando eu tô mostrando as opções de condomínio, claro, baseado no tipo de escola que a pessoa está procurando, muitas vezes a pessoa tem na mente dela os condomínios do Brasil. Que talvez ela não tenha tido uma boa experiência em ir na piscina daquele condomínio, ou usar a estrutura daquele condomínio, que seja. Então, ela tem em mente o condomínio de São Paulo, geralmente, né? E eu falo, é bom você ir para os condomínios que tem atividades, que tem eventos, porque tá todo mundo ali buscando também conhecer novos amigos e tal. Vai ser bom para a esposa que muitas vezes deixou de trabalhar, como foi o teu caso, Adri, e para se tornar mãe em tempo integral, ter um suporte ali, outras mães que estão passando pela mesma coisa e formar uma vida social do que estar muito sozinha e acabar entrando às vezes numa depressão. Sim, mas pro seu aconteceu ponto comigo também... isso. E vocês duas me resgataram. Não sei se vocês lembram, uma vez, de novo, eu viajando, e os meninos pegaram uma virose. Eu lembro que a minha lavanderia não cabia mais, porque era assim, era um vomitava, era diarreia, era não sei o quê. Eu, meu Deus do céu, eu falei, gente, não tem ninguém que possa me ajudar. Eu tô nessa situação aqui, né? E aí eu lembro que a Minushi me levou comida, deixou lá pra eu poder ter alguma coisa. E aí os meninos estavam melhorando. Raquel foi um dia no jantar, enquanto eu tava dando comida pra um. Eu dei comida pro Gui. Eu dei comida pro Gui. Eu dei comida Então, pro eu Gui. lembro também dessas situações que tu passava sozinha. Eu lembro também uma vez eu lá, o Gui ainda no cadeirão, ajudando a dar comidinha pra ele. E tu cozinhando, e dava pro pequeno, e dava pro mais velho. E aí, e aquela coisa, e eu assim te olhando naquela agitação. Eu só tenho uma filha, né? E também já moro aqui há muito tempo. Sim. Eu não deixei a minha vida, a carreira pra trás, pra de repente cair naquela situação. Você não tem uma rotina. Você muda, é que nem eu falei, é como se fosse um outro personagem. Acabou aquela história, né? Você tá começando um outro capítulo. Então você tem que se estruturar. Qual é a rotina? Como que você faz? Até você ter estabelecido isso é difícil. E isso realmente pode gerar depressão, você pode ficar uma pessoa isolada, triste. Então você ter alguém, principalmente da sua cultura, e você poder dividir esses momentos é importante. Alguém que você possa contar. E você olhar pro lado e falar assim, putz, eu não tenho ninguém. É assustador. É muito difícil. E sabe uma coisa que eu acho legal também, que você teve a oportunidade de fazer, e eu, claro, como eu tava saindo para trabalhar, não podia fazer isso, é fazer parte do PTA. PTA da escola, né? Porque daí você tá envolvido, né? Se você tem essa oportunidade, se você tem esse tempo, porque é uma dedicação. Até eles falam quando você faz parte do PTA, você tem que ter uma dedicação. Eu acho legal, até para uma imersão na cultura americana. Sim, né? nossa. Assim, Melhorar o inglês. Melhorar o inglês, exato. Eu tenho até uma história interessante, porque assim, a gente brasileiro fala. E eu lá na escola foi muito bom, porque assim, eu estava perto dos meninos, eu não sabia, a lição de casa, eu chegava em casa e falei, meu Deus, e agora? O que tem que fazer nessa lição de casa? Star of the Week. O que eu tenho que fazer nesse Star of the Week. O que é Star of the Week? O que é Star of the Week? Então eu tava lá, a professora, não, olha, faz o cartaz assim, coloca uma fotinha assim. A gente não viveu, eu não estudei na escola, eu nunca fui Star of the Week. O que eu vou fazer aqui? Então, trabalhar na escola, estar perto, você consegue ajudar mais os seus filhos. Mais uma vez, eu lá na reunião de PTA, lá, decorando a biblioteca, eu lá cortando figurinha, né? E aí todas elas perguntando, de novo, a gente tá no Texas, um estado majoritariamente cristão, né? Que igrejas evangélicas bem conservador. Aí todo mundo pergunta, qual igreja você frequenta no domingo? Eu, não, nenhuma. Todo mundo parou e me olhou. Aí eu falei, não, mas é que eu tenho uma outra religião, assim, que é muito comum no Brasil, tal, não sei o que, nananã. Não é tão bem uma religião, é mais, né, uma filosofia. Comecei a explicar. Elas, não, pararam a tesourinha. Não, me explica que eu quero saber. Comecei a entrar e me aventurar e explicar um pouco sobre o kardecismo para as americanas. Elas olharam para mim achando que eu era um ET. Eu falei, meu Deus, como que eu estou em inglês explicando o kardecismo para essas mulheres? Por quê? Porque então o brasileiro a gente se mete nesses problemas. E eu tava lá, de repente, falando com elas e elas achando o máximo ali, né? E até hoje elas me olham assim com uma cara de, meu Deus, né? Tem que pessoa diferenciada. Poderes. Poderes paranormais. Nossa, foi muito interessante. Falando dessas questões ainda, né? De como a gente se expressa, também tem o jeito que a gente se veste no Brasil, né? Sim. E mais chega colorido, mais feminino. Então, a gente... mais arrumado. Isso aí também é mais arrumado. Isso também é uma coisa interessante.
interessante, é um choque, né? Imagina que lá em São Paulo, eu ia pro shopping de calça de moletom e chinelo, ou de Birkenstock, ou sei lá, com roupa de ginástica, Roupa sei de lá, casa, né? ou roupa É. de casa, né? Já não vai. Hoje, por exemplo, se você me chamar pra comer na sua casa, eu não vou me emperequetar toda, entendeu? Ah, bora, vamos lá, eu É. vou do jeito que eu tô, entendeu? Então, essa é um pouco uma liberdade. Total. Eu acho isso um pouco uma É. liberdade também de ninguém ligar pra o que você tá vestindo, né? Eu acho que, assim, o brasileiro, ele quer muito mostrar uma aparência de, tipo, se diferenciar, às vezes, na forma como ele se veste. E o americano não tem essa... Às vezes, você conhece Preocupação, pessoas que né? têm muito dinheiro e que se vestem super simples. Então, assim, não tem essa preocupação de usar uma roupa de marca ou de alguma coisa, nananã, pra se destacar. Eu Entendeu? lembro- Ele não tem É. isso. Eu lembro uma coisa engraçada. Minha mãe veio me visitar, eu morava na Flórida ainda, então muito quente, né? No verão, então, muito úmido e tal. E as americanas todas de shorts, chinelinho tipo havaiana, e mais com as bolsinhas de marca dela. Delas. E a minha mãe virou e falou assim: engraçado, né? Elas vão com a bolsa chiquérrima, mas de chinelo. Então é a diferença cultural, né? Que para as americanas elas não estão nem aí, andam de Sim. roupa de ginástica. Não quer dizer que a gente não se arrume, óbvio, né? Lógico que a gente se arruma Acho que a gente também. se arruma, a gente acaba se arrumando um pouquinho mais do que as americanas. É. Mas hoje menos. Mas eu vejo até nos maridos. Os maridos, quando estão recém-chegados, vamos comer uma pizza. Às vezes tá de manga comprida, mesmo que virada e Uma tal. camisa de botão, né? Depois de 5, 6 meses aqui, vamos comer uma pizza, todo mundo de short. É. Quando é verão, né? É. Assim, já bem mais à vontade, né? E mesmo a gente no Natal, né, Adri? Muitos natais na tua casa. Sim. A gente chegava lá pro Natal e em vez de estar todo mundo arrumado, via todo mundo de pijama, né? Sim, que é um... Pro almoço que de é Natal, comum. que é comum aqui. Então, Exatamente. além dessa tradição, tem mais alguma tradição que vocês mantiveram na casa, ainda mais agora com a Olivia namorando um americano? Como que tá essa questão da tradição para vocês? Vocês mantêm alguma tradição americana? Adaptaram? Eu sei que teu Natal foi diferente ano passado. Meu Natal foi diferente, foi de pijama. A gente passou de 24 para 25 assistindo o filme de Natal. Então, eu acho que Que isso é bem... gostoso, Ai, é. foi uma delícia. Foi O uma Natal aqui delícia. nos Estados Unidos é muito especial. Não eu acho que é? o frio É. traz... acho que combina, É. né? E Com a ele é lareira comemorado, acesa. ele é comemorado por causa do advento do Natal, do dia 1 ao dia 25. Ele não é comemorado só no dia 24, como é no Brasil. E eu acho que é uma data menos comercial. É uma data muito comercial, claro, mas é uma data, assim, onde tem vários eventos na escola, na igreja, na prefeitura. É Aí tem verdade. os corais, né? Ah, é É lindo! verdade, né? E as casas As casas decoradas? todas enfeitadas, os corais. Mas sabe uma tradição americana que eu acho a coisa mais fofa? Claro que hoje eu não tenho mais, mas é o Elf on the Shelf. É. A minha filha tinha medo. O Elf, Ah, tinha medo? o Elf vai na minha casa até hoje, gente. Ele vai? O Elf aparece na minha casa até hoje. os meninos Cada dia curtem? num lugar diferente. Mas eles E- sabem, né? Então, fica assim sabe aquela coisa? Porque eu tenho um de 12 e um de 14, né? Aí, assim, eu não sei se eles acreditam ou se não acreditam, porque uma Papai Noel existe? Eu falei, ele existe pra quem acredita. Então, o acreditar no Papai Noel, né? Eu falei pra ele, quando a gente acredita numa coisa, ela é diferente. Então, assim, É cabe a especial pra vocês. você. É especial pra você. Então, Mas- eu nunca vou te dizer se ele... Eu falei assim, o adulto, a gente vira adulto e a gente deixa de acreditar em muitas coisas. A gente perde a inocência. Na magia, né? Então eu falei, a mudança de você acreditar ou não pro Papai Noel é a perda da inocência, né? E sabe, uma coisa que é bem americana, que incorporamos, é o Thanksgiving. Adoro. Meu e feriado favorito. Eu acho Amo. tão linda a mensagem Amo. do Thanksgiving. E eu, especialmente com o meu irmão morando aqui, não só porque agora ele mora aqui no Texas, mas mesmo antes, quando ele estava morando em Boston, é o momento da família. A gente sempre se encontrava, a gente sempre ia para Sim. Boston. E de 2 anos para cá, a gente tem se encontrado com meu primo também, que mora no Arizona. Então, a gente se encontra em algum lugar dos Estados Unidos. E tem sido muito especial essas Ai, viagens, né? Muito especial essas viagens em família, assim. Eu tenho acompanhado. E é realmente, assim, o significado do Thanksgiving. Sim. Que eu acho que é um dos valores muito importantes para mim. E as
americanas até cozinham. É verdade. Elas cozinham no Thanksgiving, porque você vê como é especial pra Agora elas o você Thanksgiving. agora veja você Verdade. como são as coisas, porque daí a gente acaba comprando a comida fora pra não ter o trabalho de fazer toda aquela comida, né? Quer dizer, esse ano, na verdade, a gente só comprou o peru fora e acabou fazendo nossas coisinhas em casa. Mas é uma tradição americana que a gente incorporou e eu acho lindo, assim. Sim. E a gente, agora mais ainda, com essa tradição de encontrar meu primo também, junto com meu irmão e a família dele, em algum lugar. E quando a gente tá na mesa, assim, Ai, que a gente gostoso. até fala assim, que você é agradecido. E cada um da família fala, Ah, sabe? Sim, eu acho Assim. importante esse momento de você pensar na gratidão, né? Tu lembra no teu primeiro Thanksgiving na tua casa eu te levei um livro? Sim, eu ia Olha- até comentar sobre isso mesmo. Que esse livro pra mim foi muito especial, porque quando você muda pra cá, você não conhece nada da cultura. E no primeiro Thanksgiving você me deu um livro pra todos os convidados escreverem. Você inclusive escreveu nesse livro. Escrever um pouco sobre o significado daquele feriado, do que representa a gratidão. A gratidão. Do que aconteceu ao longo daquele ano, porque assim, não é só sobre aquele dia, né? Mas, putz, por que eu sou grato a esse ano, né? O que aconteceu de bom? O velho count your blessings, né? Conte as suas bênçãos. E falando em gratidão, e uma coisa que é interessante, Dri, que a gente se conhece desde quando a gente se mudou pra cá, nossas famílias eram muito próximas, Sim. né? Aliás, tô falando no passado, era ou não? A Eles gente são. ainda Sim. Acontece que, como você tem menino e eu tenho menina, cresceu. Não é que O convívio não ficou isso, tão é que não é a próximo palavra diário, se afastou. Não é, porque se a gente se encontra. É como se nunca tivesse. Parece que eu te vi ontem. Sim. Não, né? eu conheço a sua família. Eu conheço a família do exato, Ciro. Exato. Então eu acho que a gente tem essa. Eu fico muito feliz de a gente estar aqui falando sobre isso, que a gente está relembrando coisas do passado. Eu falei, nossa, olha quanta história Muita história. que a gente tem juntos. Sim. Né? E Com certeza. E até hoje, né? Porque a Olivia vai pro cinema amanhã contigo. Ainda tem isso. Exatamente. Isso eu acho a coisa mais linda do mundo, que a minha filha manda mensagem, elas se comunicam, porque são duas cinéfilas. São duas cinéfilas. A Adri tem um canal no Instagram. Vamos colocar aqui na descrição o canal do Instagram da Adri, pra quem quiser seguir. Só sobre dicas de filme. Exatamente. E as duas, assim, um papo cabeça, assim, sobre os filmes, o que... Não, e a Olivia me segue. Então, imagina, aquela menininha que eu conheci com 4 anos de idade. De cabelo amarelo, como dizia seu filho. Amarelo, Como é que foi que Você lembra que no primeiro Valentine's ele foi na sua casa levar uma rosa pra Olivia? Lembro. Aquele toquinho de gente, imagina. E foi lá levar pra Yaya também, pras amigas. E ele que pediu pra comprar rosa. Ele não falou uma vez que queria ver, ou se eu cheguei e falou que era mãe daquela menininha de cabelo amarelo. Gente, e a minha filha, que ela já tem o jeito mais americano, né? Porque a gente vai muito pouco ao Brasil. Então, ela fala português super bem, mas tem um jeitão americano, né? Mas ela com vocês, ela adora quando a gente tá junto. E aí, quando ela mudou pra faculdade agora em agosto, né? Que foi um momento, né? Um divisor de águas na família, porque é o fim de um ciclo, a criança tá indo pra vida dela. E aqui, como a empregabilidade, quando a criança sai da universidade é muito alta, a chance dela voltar para casa é pequena, porque ela vai seguir a vida dela. Sim. E aí chegando E não necessariamente no mesmo estado que você vai estar, né? Exatamente. E a nossa filha foi para Boston e a gente chegou no alojamento, arrumou as coisinhas dela e tudo, ela, né, vendo ela organizar tudo lá no quarto novo dela. E no início a gente fica na dúvida, né? Ela vai se acostumar? Como vai ser? A gente vai sentir muita saudade e tal. E aí eu comecei a conversar com ela falando assim, então, eu acho que as pessoas vão começar a vir visitar e tal. Quem tu acha que vai ser a primeira tia que vem visitar? Tia Adri? Tia Adriana. Tia Adri, claro. Tia Adri vai vir me visitar aqui em Boston e a gente vai passear muito em Boston. Eu falei, não tenho dúvida que ela vai vir. Mas eu acho que é esse sentimento que nossos filhos têm. Por mais que eu falei até um tempo atrás, que é a família longe da família. Eles sabem que eles podem contar com as tias, Sim. né? A qualquer momento também. Exatamente. Né? Eu acho que os amigos ficam muito próximos e se tornam uma família que você escolheu. E também a própria família
família, o núcleo familiar, a tendência dos nossos amigos aqui com quem a gente convive, muitos deles, é os maridos, os casais se aproximarem mais, porque tá ali, só vocês dois na batalha. Sim, isso é os maridos que verdade. jogam bola junto, que vão acampar juntos, né? Vai pescar, tem tantas atividades que pode fazer junto, é bem interessante mesmo. É isso que você falou, é uma verdade, Mi. Quando a gente aproxima mais a família, né? Porque no início são só você e a sua família, né? Então, realmente, eu sinto isso também, aproxima bem mais a... E no meu caso, que eu trato com muitas famílias, é claro que tem, eu acho que amplifica, né? O que quer que seja que já está a sementinha ali, né? Naquela dinâmica familiar, aumenta aqui, amplia. É claro que você sempre tem a opção de observar e mudar, ou contratar uma terapia, um psicólogo para resolver alguma questão. Mas de um modo geral, e eu lembro muito de ti, Adri, no começo, que tu falava assim, eu falava, e aí, Adri, como estão as coisas aí com a criança? Ela, tô aqui com armada pra luta. Pintei a cara, né? Tô armada pra luta. Eu achava muito engraçado tu falar isso. Não, porque era assim, eu acordava e cada dia era uma batalha, né, gente? O que vai ser hoje? Vamos lá, bora, né? E agora que a gente tá chegando aqui no final do nosso bate-papo, tem alguma dica que vocês dariam ou algum conselho que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, que vocês fariam diferente hoje? O que vocês falam para essas mães, essas famílias que estão vindo com filho adolescente agora, com um filho pequeno, com aquele receio? E o inglês? Como é que ele vai ser no primeiro dia de aula? Que é a dúvida de muitas mães. O que vocês diriam? Da compra da casa, o que vocês dariam de dica? Olha, do inglês eu vou te falar que eu fiquei impressionada que, claro, nossos filhos eram muito pequenos, tal, mas eles aprendem muito rápido. É incrível como... Eu tenho até uma coisa que a Olivia me falou quando ela era pequenininha que me doeu o coração, que foi logo no início que ela falou assim, eu não entendi o que a professora falou e ela me deu um time out. Foi alguma coisa assim. Que é o castigo na escola. Ou ficar, né? Quietinho. Aquilo me doeu, né? Mas, assim, eu vou falar que em 3 meses, talvez, já tava dominando, né? Já tava me corrigindo, entendeu? Que já passa por essa fase, as crianças, não, né? até hoje, né? Assim, por mais que a gente fale inglês, mas a gente sempre vai ter sotaque. Nossos filhos não têm. Sim. O inglês deles Eu acho que a adaptação dos filhos é mais fácil do que dos pais. Porque a gente fica preso, arraigado, Pequenos. Dos pequenos, né? Pequenos. Talvez a experiência de quem muda com adolescente seja um pouco diferente. Eu já diferente. ouvi, assim, de gente que veio com filho adolescente, que tá sendo um pouco mais difícil. Porque também o adolescente que veio do Brasil, ele teve que deixar os amigos, mas esse né? é o ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que a adaptação das crianças é muito mais rápida. Dos pais e dos jovens é mais difícil. Por quê? Porque fica preso ao que perdeu. Então, assim, meu conselho é não pense no que você perdeu. Pense no que você ganhou. Então, a gente sempre ganha coisas, mas a gente tem que estar com o olhar atento para o que você ganhou. Parar de olhar aquilo, putz, nossa, mas a minha casa era assim no Brasil. Eu abria a janela e colocava o sofá o travesseiro na janela para tomar sol. Então, aqui a gente não põe, entendeu? Aqui a casa fica fechada. Mas ele tem outras vantagens. E assim, aprenda a viver e a ser feliz com as vantagens que você tem. Então, eu, por exemplo, que adoro cinema, adoro teatro, morava em São Paulo, eu tinha, a opção cultural é muito maior do que aqui. Mas aqui tem segurança, aqui tem liberdade. Talvez tu morasse em Nova York fosse diferente. Exatamente. Porque pro seu ponto, você até tinha perguntado, Mi, se a gente tinha... Agora que eu lembrei, que na sua pergunta anterior, se teve algum choque ter saído de São Paulo para vir para uma cidade. Na verdade, eu acho que quando você mora em São Paulo, naquela loucura, e vem para cá, no meu caso, eu falei, ai, que alívio. Foi mesmo. Para mim foi um alívio sair daquele... Não que a gente não pegue trânsito aqui. Ainda mais hoje, que cresceu tanto, que a gente percebeu, né? Que aumentou muito o trânsito. Mas aquela coisa mais, assim, de você chegar num lugar, ter onde estacionar. Você vai ali no shopping, tem onde estacionar. Sempre tem estacionamento. Sabe? Você para num farol, eu não fico mais olhando, sabe? Assim, com medo. Aquela tensão. Então, eu acho que isso paga, assim... Era uma coisa que me deixava muito apreensiva quando eu tava morando em São Paulo, né? Eu sinto, então, muita falta da parte cultural. E isso, assim, a mudança de, por exemplo, assim, de perfil. A gente, em São Paulo, você mora numa cidade cosmopolita, onde as pessoas são mais diferentes. E eu gosto de conviver com a diferença. Gosto mais de conviver com pessoas de pensamento diferente do que pessoas que são mais padronizadas, que é o estilo daqui. Porém, tudo tem uma vantagem. E eu foco nas vantagens. Então, assim, o que eu faço? Outra vantagem de morar aqui nos Estados Unidos, que eu acho em relação ao Brasil, que é muito mais barato viajar dentro do país, gente. Toda vez que eu tenho saudade de ir pra
Nova York, uma passagem para Nova York, eu tô falando dinheiro com dinheiro, é infinitamente mais barato do que no Brasil. Só no Brasil, você vai fazer um planejamento de São Paulo para ir para o Nordeste, tipo assim, um evento de férias, né? Porque o orçamento é muito comprometido. Aqui não. Então você tá com você quer assistir uma coisa, é mais acessível. É mais fácil de você se deslocar. Assim, eu e meu marido e a Olivia, a gente sempre ia pra praia. Tinha apartamento na praia, ia pra praia todo final de semana. Sinto muita saudade de ir pra praia, sim. Então isso é uma coisa, assim, que morando no Texas, especialmente... 6 horas e meia da praia. E uma praia que não dá nem pra comparar com o que a gente tinha no Brasil. Mas tem tantas outras coisas que são boas também. Eu prezo muito pela qualidade de vida. Eu acho que a gente tem bastante qualidade de vida. E eu lembro que o Ciro teve uma época até que ele ia muito no lago, né? Fazer as coisas que ele gosta, atividades aquáticas e tal. Ele faz ainda, né? A gente tem prancha de stand-up, então algumas vezes... É que assim, como aqui a gente só consegue fazer isso no verão, né? Agora, verdade. com esse porcaria de frio que faz, a gente não consegue, né? Mas, assim, a gente... Mas é uma outra vantagem também que o pessoal fala do frio, tudo, mas a gente tem 2 meses de frio aqui no Texas, né? Porque as estações, elas são mais definidas. No inverno você não usa short nunca, mas no verão você não usa calça nunca. Porque eu fui em janeiro agora pra São Paulo, eu falei, gente, eu senti falta de um casaquinho aqui. Até no janeiro, tem dias que você sente frio. Aqui aqui a gente tem 2 estações, porque as intermediárias são quase inexistentes, eu acho. Porque é tão curto o que a gente vê da primavera e tão curto do que a gente vê do outono, porque assim, ou tá um calor dos infernos, ou tá esses friozão que tá fazendo agora, né? E o intermediário, assim, de você... Outra coisa que eu acho boa daqui em relação também a São Paulo, em relação a onde a gente morava, São Paulo é muita garoa, assim, né? Um clima um pouquinho mais nublado e mais poluição. Aqui é um céu lindo. Eu nunca vi um céu tão lindo como o céu do Texas. Não, e o pôr do sol? O pôr do sol lindo. Então, assim, sempre aquele frio, você olha, tá -2, mas aquele céu azul, aberto. Então, isso é um convite para você sair, fazer uma caminhada, mesmo no frio. Mas sabe uma coisa também que eu sinto falta de São Paulo? Dos restaurantes. Ah, Porque assim, aqui, de novo, a gente mora em Frisco. A gente tá 30 minutos pra ir pra Dallas. Se você quiser comer, assim, num restaurante bacana, tal, você tem que ir lá pra Dallas. E a preguiça? Que você já começa a ficar de ir lá pra Dallas, tal. Eu ainda mantenho. Então você eu sei. Eu não abro mão de ir pra Dallas. Aí quando a gente vai, a gente fala, ai, por que a gente não faz isso mais vezes, né? São Paulo tem uma variedade maior mas eu quero dizer assim, tipo... vamos comer o quê hoje? Lá em São Paulo, nossa, eu tenho infinita. Sabe o quê? De barzinho de rua. De sentar Sentar na mesa, na calçada. Que aqui não pode. Eu já, ouvindo vocês falarem, eu pensei, né? Falando sobre o clima, eu que venho do Nordeste, né? Do Maranhão, que fica ali a 200 quilômetros de distância da linha do Equador. E é quente o ano inteiro. E lá só tem 2 estações, a de chuva e a sem chuva. Mas é quente o ano inteiro. Eu acho que quando você não tem as estações, você não dá valor pro que tem. Porque você só vê aquilo. Então você... então tá sempre reclamando. É muito quente. Ai, que suor. Ai, que não sei o quê. E você ali curtindo a praia todo fim de semana, mas é tão normal que você já nem para dizer que bênção. Eu tô na praia o ano inteiro, se eu quiser. Mesmo quando tá nublado na época de chuva, você pode ir na praia, tá calor. Então, você acaba perdendo essa qualidade de dar valor, porque é muito comum. Sim. Aqui, como a gente sabe que logo vai estar frio e vai estar temperatura congelante, a gente quer aproveitar o verão até o máximo possível. Eu vou na piscina todo dia, se eu puder, porque eu sei que vai durar só ali, sei lá, 4 meses que eu consigo fazer aquilo. Então, você sabe que, nossa, eu quero dar valor, eu quero ir, de repente, pro lago, eu quero ir alugar uma casa no lago e ficar lá curtindo aquele tempo bom enquanto ele dura. E, claro, hoje em dia, apesar de que o verão ainda é minha estação favorita, tem coisas que eu já gosto no inverno. Especialmente quando não tá tão frio, congelante, mas já aprecio colocar uma roupa mais legal, um casaco. Adoro aquelas Sharps diferentes, né? Vou numa viagem, eu já penso que eu vou comprar uma Sharp nova, né? Pra colocar ali com aquele casaco que geralmente é preto, ou um tom mais escuro e dá aquela alegria que a gente, né, tá acostumado com o jeito de se vestir do brasileiro. É interessante isso, falar que
que é uma coisa que as pessoas que vêm pra cá vão perceber. Várias vezes que eu tô andando, as pessoas... Nossa, que sapato bonito. Ah, é do verdade. Brasil. Ai, nossa, que vestido diferente. Então, é do Brasil. Ai, mas isso aí... Nossa, isso chama tanto atenção. E eu nunca tinha reparado como a roupa do brasileiro e o calçado chama atenção. Mas não só isso, sobre cultura. É muito comum aqui, nos Estados Unidos, alguém falar assim, nossa, adorei seu brinco. E a pessoa, tipo, você tá na fila do mercado, a pessoa fala, nossa, adorei seu brinco. E de verdade, né? E A de pessoa tá verdade. elogiando. Agora, hoje, eu me vejo falando isso pras pessoas. No início eu achava super esquisito. E hoje eu me vejo falando por um estranho Não, mas ó, que eu uma coisa gostei que os meninos falam demais pra mim, mãe, você share too much com as pessoas. Yasmin Porque também. ele falou, gente, a gente chegou no consulado brasileiro em Houston, que eu precisava resolver um problema do passaporte do Diego. Cheguei lá, a mulher começou a contar a história que ela era casada no Brasil, aí ela ficou viúva, aí ela casou com um americano, e aí ela queria saber se ela era considerada bígama por causa do Brasil. E as crianças ouvindo E aí as eles histórias. ouvindo, ele falou, mãe, eu não acredito que você soube tudo, e você já falou que eu tô indo pro Brasil sozinho, que precisava do passaporte, da autorização. Vocês share too much. Brasileiro é assim, né? A gente é A assim. gente fala A bastante. gente encontra as pessoas e começa a desenvolver um assunto. Eu acho super interessante quando os filhos que são americanos, apesar de falarem português e em casa a gente viver a cultura brasileira, começam a falar coisas pra gente que mesmo eu que tô aqui há 30 anos, às vezes não sei. Yasmin falou outro dia pra mim assim, mãe, você está sempre atrasada. Eu falei, como assim? Eu sempre chego no horário. Mas chegar no horário está atrasado. Você tem que chegar 10, 15 minutos antes. E eu assim, Olha que general que você tem em casa, né? mas é porque essa expectativa com elas, né? Com eles na escola. Quem faz esporte, então, né? Sim. Você chega uma hora antes do evento e o coach, o técnico, tá lá esperando que você chegue uma hora antes. Se você chegar depois, você já tá atrasado. Então, outra coisa que a minha filha me chamava muita atenção, que agora eu já não faço tanto, é aquele costume do brasileiro. Amigo, Deixa traz a eu... conta! Gente, a minha filha quer Morrer. E eu não entendia. Eu falava, mas Yasmin, tu quer que eu chame o garçom como? Não, mamãe, você não chama o garçom. Quando ele passar, você dá uma olhadinha. Exato. E eu falei, mas por que é ofensiva? Eu tô falando amigo, camarada. Sabe o que falaram pra mim? Que brasileiro fala muito... tem muitas coisas que a gente fala... Por exemplo, você sabe de tal coisa? Não sei. Aí, um americano falou assim pra mim, o que quer dizer isso daqui? Aí eu falei, não sei. Sei lá. Que a gente faz várias coisas. Não, que faz assim também, isso daí, ó. Exato. Já me falaram Esse isso, que a gente trejeito fala de muito. brasileira, né? Mas, olha, na verdade, eu queria dizer o seguinte, que hoje, quando eu sento no avião pra voltar pra cá, eu sinto que eu tô voltando pra cá, ó. Pra mim, eu sinto isso, que aqui, assim, eu amo o Brasil. Amo ir pro Brasil também. Vocês vão com muita frequência, né? Eu vou todos os anos, Também. mas quando eu várias sento no avião pra semanas, voltar, assim. eu olho e falo assim, eu tô voltando pra minha casa, que é o que... Ainda mais aqui, ó. Eu levo o estado do Texas no meu coração. Eu me sinto super feliz, em paz, amo estar aqui, amo a minha casa, mas eu ainda não tenho essa sensação. Eu gosto muito do Brasil, eu me identifico bastante com a cultura brasileira. Então, você perguntou de manter, eu mantenho bastante a cultura do Brasil. Mas tu vai também com Vou bastante frequência, Os né? meninos também se identificam. Então, a gente assiste futebol em casa. Não. A gente assiste Big Brother. Big Brother, que a gente... Não, assim, Então, os meninos querem eu tenho saber Globo quem vai em sair no casa. paredão. Eu tenho Globo em casa. então- Tanto que as pessoas falam assim, não, mas eu me desliguei, eu nem tenho a Globo. Eu falo assim, não, mas eu quero assistir. A gente vê Jornal Nacional, Sim, Big Brother, novela. Big Sou super Brother. noveleira. Não, eu gosto de saber quais são as músicas tocando lá, né? E vai descer, descer lá pra descer. As meninas, o que é isso, mãe? É música do Brasil, gente. Agora eu adoro os memes dos cachorrinhos, que é acorda de manhã e toma o meu café. Gente, eu morro de rir com aquilo. Não, porque outra coisa, nós brasileiros, nós somos irônicos, sarcásticos. A gente tem um estilo de piada, de brincadeira, que parece que sai do tom do americano. O americano, ele é mais comportado. Então, tá numa conversa de americano, você fala. Aí o americano fala. Aí o outro fala. Se você fala meio irônico, ele diz, hein? Ele, e assim, eu disse alguma coisa? Eu tô dando a entender? Não, né? Você sabe. Eu não sei. Eu não sei. Não, me diz com todas as palavras. Não. Você quer deixar alguma coisa meio entendida, né? Outro dia eu vi um casal de amigos, assim, americanos andando. Eu falei, e aí,
little birds. Eles, como assim? A gente só tá caminhando. Falei, vocês, né, aproveitaram que estão no almoço, né, as dois não sei o quê. Eles, não, a gente só veio fazer uma caminhada porque tá sol. É uma coisa assim, que... É difícil. Se fosse um casal de... Eu encontrasse você e o Ciro, né, seria diferente. Rapidinho. Uma coisa que o americano, que é um choque pra gente, assim, se eu falar assim, amanhã vamos almoçar? Não. Eles vão te falar que, não posso. E a gente já fica, né? A gente já tenta e dar até um jeito. Notícia ruim, né? Que nem a gente começa, então, olha, que você é uma boa pessoa, eu gosto muito, eu valorizo muito isso aqui. Porém, aí começa, não, o americano fala assim, ó. Morreu, vamos enterrar o corpo. E não sei o quê, né? Ele é bem... Direto. Gente, e só pra finalizar a nossa conversa, que tá maravilhosa e divertida, eu queria saber sobre a casa. O que vocês, nesses 12 anos, o que vocês acham que escolheram certo ou escolheram errado na compra da casa? Porque eu tenho muitos clientes que vêm do Brasil e especialmente as esposas ficam assustadas de não ter ajuda doméstica e falam, eu quero uma casa pequena. Aí as casas são muito grandes. E eu quero uma casa de 2 quartos. E às vezes a gente não tem isso aqui. O que vocês acharam que acertaram ou fariam diferente na compra da casa de vocês? Eu, no caso, tenho uma família grande, eu tenho 3 filhos. Então, uma coisa que eu achei que eu fiz muito acertada é escolher uma casa, não ter medo de ter uma casa grande com várias opções de game room, de media room, quintal grande, porque eu olho para aquela casa hoje e a gente mudou, os meninos eram pequenos, hoje são adolescentes. Não tem um cômodo na minha casa que eu não é usado. Então, cada um tem o seu quarto com uma suíte. Acho que faz isso toda a diferença. Vocês que optaram por construir suíte em todas? Nós optamos por isso. Isso é um choque cultural que muitos clientes meus têm. Que eles falam, por que não constrói suíte banheiro em todos os quartos? Porque depende de quem construiu a casa. Exatamente. Ainda mais que as casas aqui tem o famoso Jack and Jill, que é uma coisa que... Yes. Não, então, é uma coisa que no Brasil, pelo menos no nosso tempo, não existia. Se hoje existe, eu não sei, mas... Não, eu pensei o seguinte, quando a gente construiu a casa, eu tinha 2 suítes em cima e 3 filhos. E o quarto do Felipe não era uma suíte, porque o banheiro dele usava também aquele espaço que era um espaço de estudo que eu tinha na parte de cima. Só que com os meninos ficando adolescentes, eu falei, putz, acho que é importante os 3 terem suíte, pra você ter a sua privacidade. Então a gente reverteu isso. Então, no início, eu não dei tanta importância, mas hoje eu vejo o quanto é importante. Uma outra coisa que, pra mim, quando a gente mudou, na época, usava muito banheira. Os meninos não usam banheira. Eu acho que ter um box sem banheira hoje é muito melhor. Então, se eu fosse construir uma casa hoje, eu não teria nenhuma banheira no quarto do... Pra esse ponto, porque aí, você que é realtor, pode falar. Porque na época, o que a realtor falava, não, tem que ter banheira, porque se o dia que você revender essa casa, tem que ter banheira nos quartos, porque é muito valorizado, né? Só que pra você tirar uma banheira e transformar num banheiro com box, é muito difícil, porque a fundação é diferente, a estrutura é diferente. Mas eu concordo com você, assim... então eu acho assim, o que eu faria diferente no quarto dos meninos eu não teria banheira, eu coloquei box, porque aquela cortininha pra mim não dá. Então eu coloquei o box em cima da banheira. De vidro em cima da banheira, ficou ótimo, ficou assim esteticamente bonito e muito melhor, mais funcional do que aquela cortininha que ficava caindo toda hora. Então assim, isso, eu acho que o seu filho, ele vai usar o quarto dele, é o território dele. Então tem que ser um ambiente confortável. Especialmente na adolescência. Especialmente na adolescência. Então ter uma suíte é importante, ter um box é importante. Eu não acho que a banheira faz a diferença. E aí, por exemplo, hoje aquela área de estudo que era deles quando eram pequenininhos, eu transformei numa academia. Foi excelente, porque eu tenho 3 adolescentes que usam aquela academia. Que legal! Então, assim, você também moldar a sua casa conforme a sua necessidade. A sua necessidade. A minha brinquedoteca, hoje, ela virou um espaço onde os adolescentes, eu coloquei um sofá, tem a geladeira, que eles chamam e reúnem os amigos. Então, ficou com uma sala dos adolescentes, tem a nossa sala. O sala lounge. Social, o lounge. E eles ficam lá, eles recebem os amigos, é ali que eles fazem a pipoca, que já tá perto do media room. Então, não tenha medo de ter, assim, vários espaços. Porque quanto mais espaços, mais conforto tiver a sua casa, mais a sua casa vai ser atrativa para receber os amigos, que é uma vantagem também. Nós, brasileiros, a gente quer que os filhos tragam as crianças para casa. Que a gente tem controle do que tá acontecendo. Eu sempre gostei. Eu nunca tive medo de receber as crianças, porque eu sabia o que estava acontecendo ali. O que estava comendo, o que estavam falando. A minha casa sempre foi essa de receber. E vocês investiram
investiram muito também nessa coisa, como tu falaste, construiu um banheiro extra pro quarto que não tinha, transformou a sala de estudo em uma academia, de acordo com que foi mudando a necessidade da família, e a parte externa também. Vocês investiram muito ali fora para ter aquela área externa que para vocês é super importante. Ter o churrasco do Elber, as crianças na piscina. Eu tenho muitas lembranças na tua casa das crianças pequenas ali, né, Raquel? Na piscina, com os teus meninos. Faz a diferença. A gente tem um verão aqui intenso. Você ter uma piscina na sua casa faz uma diferença muito grande. Para você ser acolhedor aquele espaço, né, do seu quintal, você receber as crianças. Então, a gente tem o hábito de cozinhar, de fazer churrasco, não sei o quê. Então, sempre foi um espaço que a gente usou muito. E eu acho que quando meus clientes estão vindo, eles esquecem de pôr na planilha ali do planejamento deles a valorização imobiliária que tem aqui, que é muito alta em comparação ao Brasil. Então, mesmo que você invista numa casa que hoje em dia aqui em Frisco a média é 700 mil, em torno de 700 mil de uma casa, e mesmo que você invista em alguma coisa que a tua família goste, aquela casa vai valorizar bastante. Então, nossa, eu já recebi várias ofertas. Sem a minha casa estar no mercado, já aconteceu várias vezes de tocarem a campainha perguntando se eu não queria vender a casa. Como é a minha casa de esquina, o pessoal tem muito acesso ao quintal, né? E aí eles falam, nossa, você não tem interesse de vender? Ai, lembra na pandemia? E não só isso também, é porque as escolas que atendem as nossas casas são muito boas. Então, nosso condomínio, quando entra a casa para vender, geralmente assim, a liquidez aqui é muito rápida, né? As pessoas não têm né? ideia do muito quanto alto. É importante você ter a sua casa perto de escolas valorizadas. Porque, inclusive, voltando ao tempo, quando a gente começou a procurar casa, a gente tinha essa conversa juntas, lembra, Adri? Sim. E até foi a gente que levou vocês no condomínio. No nosso condomínio. Que é o Phillips Creek. Vem ver. A gente falou assim, esse condomínio, a gente acabou de comprar uma casa aqui, lembra? Só que aí no lado que você comprou não tinha do tamanho que eu procurava. Porque nossa divisão foi a primeira a ficar pronta. Aí vocês também adoraram o condomínio e falaram, vamos comprar aqui. E quando eu comprei a casa, só tinha a minha casa, não tinha nada do lado. Lembra? Tava na lua. Então, foi construindo tão rápido por conta da escola. E hoje em dia é uma procura muito grande, né? E a minha casa valorizou muito, assim, triplicou o preço. Fora a valorização cambial, que naquela época era abaixo de 2. Exatamente, é verdade. Eu vendi a minha casa no Brasil na época que o dólar era 1,7. Isso aí, era trouxe o menos de dinheiro, a gente vendeu a casa no Brasil, trouxe e a gente conseguiu dar de entrada na casa. Porque quando você chega, você não tem um histórico de crédito, você não consegue ter tanta flexibilidade assim para comprar. Então, é importante quando a gente trouxe o dinheiro para cá, que a gente colocou na casa, a gente teve a gente conseguiu fazer conseguiu fazer um financiamento melhor. Então, foi muito bom ter trazido o dinheiro do Brasil, porque as pessoas têm muito medo de trazer o dinheiro do Brasil para cá e não faz uma negociação tão boa, né? Hoje a gente até se arrepende de não ter trazido mais. Não, de não ter trazido mais, porque nunca a gente ia imaginar que o dólar chegou o que tá hoje, né? Mas respondendo a sua pergunta, no nosso caso, assim, teriam várias coisas diferentes que a gente já falou que teria feito diferente quando a gente construiu a nossa casa, até mesmo por desconhecimento na época, porque não fazia, sei lá, 1 ano que a gente estava morando aqui, então não conhecia muito como era o esquema de construir uma casa, não tinha uma realtor como você na época para poder dar o suporte necessário. Que entende, né? A mentalidade de quem tá vindo. Isso. E também a gente tinha a mentalidade bastante do Brasil ainda de algumas coisas, assim, eu moro numa casa térrea, essa era uma coisa que a gente queria mesmo, porque eu tenho uma família não é tão grande como a da Adri, somos só nós 3. Mas isso é super comum, até hoje meus clientes falam pra mim, eu quero uma casa térrea, menor possível. Não é nem o tamanho da casa. Lembrando que a gente recebe visita, hein? É verdade. Então, assim, fora a minha família ser grande, a gente recebe visita. Você também recebe visita. É não, mas importante você pensar eu tenho quarto de hóspedes. No conforto
muito dos visitantes também, né? Então, as coisas que a gente mudaria vinham até hoje, por exemplo, de acabamento, ter feito mais uma janela que eu não sabia que eu poderia ter pedido para pagar um extra, põe mais uma janela, um upgrade, coisas que eu não sabia porque eu não tive a orientação. Mas uma coisa que a gente se arrepende, ainda mais tendo uma filha que cresceu nessa casa e hoje sendo adolescente, foi não ter feito o andar de cima, no sentido de ter um que a gente chama de playroom. Seria mais um banheiro e uma área onde você pode colocar TV e tal. Porque na casa que eu morei anteriormente, de aluguel, tinha. E, assim, era muito raro ela ficar lá em cima. Porque era pequena. E eu não sei se era porque também ela não queria ficar sozinha. Sei lá o que passou na cabeça da gente. A gente vinha também, a gente brincava no nosso quarto, né? Só que conforme ela foi trazendo os amigos, a gente foi vendo que, como a minha casa é térrea, e ela foi crescendo também, começa a incomodar aquela barulheira de todas aquelas crianças ali no quarto, e passa no meio, e corre ali, e faz, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu me arrependi de não ter feito. Eu e o Ciro, a gente se arrependeu de não ter feito o game room em cima. Um game room em cima. E a decisão foi por causa do valor que custava? Não, porque a gente achava que... Praticidade, eu acho. Né? A gente achava que não ia usar. Ia ficar lá sem usar. E olha, eu falo assim, te usa muito. Mas hoje, eu imagino, nossa, como teria sido melhor, até pra Olivia, brincar com as crianças lá na parte de cima, trazer as amigas e ficar na parte de cima, sem estar circulando sempre no meio da gente. Privacidade, né? É verdade. Então, não é aquela questão que nem tem muito assim, que eu acho muito comum aqui nos Estados Unidos, tem a privacidade, porque na família brasileira, filho não tem privacidade, né? A gente é porta aberta. É porta aberta, né? Tipo, eles fecham a porta e a gente vai lá, entra sem bater, essas coisas assim, né? Mas era mais de ter um espaço dedicado mais para ela. E uma coisa que hoje eu oriento meus clientes, que eu imagino que na época a Dri usou a Realtor brasileira, mas tu não. Talvez a Realtor não tenha tido essa noção de explicar a diferença na mentalidade. É que eu falo para os meus clientes que às vezes você comprar uma casa, ou que seja de 3 quartos, e uma que tem 4 quartos, às vezes faz a diferença na valorização que você vai ter, porque aqui a valorização acontece quando as casas semelhantes vendem. Então, se a procura é maior para uma casa de 4 quartos, em vez de ser uma de 3 quartos, provavelmente essa de 4 quartos, que às vezes a diferença é o quê? 25 mil, 50 mil no preço. Mas quando você coloca no mortgage... Desaparece. Desaparece. Dilui no mortgage de 30 anos. Mas, talvez em 7 anos, vai fazer diferença enquanto essa aqui valorizou em relação a uma essa. outra coisa também, nós tivemos a oportunidade de construir a casa, e eu achei que foi muito acertado o que a gente fez, e que eu recomendo que faça tudo que você sonha na sua casa, coloca na construção. Nossa, mas é o armário, é upgrade do armário da cozinha que vai até o teto. Coloca. Eu quero... Coloca tudo lá, porque isso depois quando você vai fazer, você deixa de fazer ou fica mais caro. É muito caro. Porque dilui no mortgage. Exatamente. Então, parece que, nossa, meu Deus, estou gastando tudo. Mas faz uma diferença né? enorme, assusta. Ainda mais quem vem do Brasil e aquele negócio de upgrade. Isso é verdade, porque a gente tinha um budget na nossa cabeça de quando a gente queria gastar, e conforme você ia colocando as coisas na casa, você fala assim, tá passando, né? Então você fala, não, chega. Mas assim, resumindo, no meu ponto o conselho que eu daria para o brasileiro que vem hoje o bem-estar da sua família está acima de qualquer coisa. Então, não fique mudando o seu filho de escola toda hora. Já escolha uma região onde você já tem um planejamento. Você vai ficar um bom tempo, então já planeja. Elementary, middle school e high school. São escolas boas, vou comprar a casa ali. Certeza que o seu imóvel vai estar valorizado, porque se as escolas são boas, é porque a comunidade se envolve e ela faz com que aquela escola mantenha aquela nota. Então, não tenha medo de perder o dinheiro por conta da região. Então, o seu imóvel vai ser valorizado. E você vai manter, assim, uma harmonia na vida da criança que vai sempre convivendo com aquelas mesmas pessoas. Vai crescendo junto com os amigos. Vai ser mais fácil quando chega no futuro, na high school, que a gente comentou que é uma época mais difícil, né? E outra coisa é também você deixar para trás, pensando o que você teve de bom no Brasil. Pensa o que você tem de bom aqui. E seja feliz. Qualquer pessoa, ela pode ser feliz independente de onde ela esteja, mas ela tem que valorizar e ela tem que se adaptar. E o brasileiro é bom nisso. A gente é adaptável. A gente cresceu ouvindo música americana, assistindo filme. A gente é muito adaptável à cultura americana. Mantenha a sua cultura em casa. Ela é importante. Mas se adapte aqui, seja feliz aqui e deixa pro Brasil para quando você for de férias. E não é a mesma coisa vir morar ou quando você vem passar férias. É totalmente diferente, porque se fosse
fosse a gente ficar falando aqui várias coisas do começo, né? Desde que você vai... É que a gente acabou não falando sobre isso. Quando você compra casa e tem que mandar ligar a luz e não sei o que lá. Tem várias coisinhas que você vai aprendendo no seu dia a dia. E aquela imagem do Texas, da bola de feno rolando... Ah, não existe. Isso é um estereótipo que, assim, não existe. Aqui Imagina, a gente tá num estado onde tem ótimas universidades, tem oportunidade de emprego, a quantidade de empresa de tecnologia que tá vindo para cá. A gente tem o Google, tem a Microsoft, tem a Tesla, tem tantas empresas que vieram para cá. Então, assim, a oportunidade de emprego, de estudo, boas escolas. Então, eu acho que valorize o que tem de bom. A segurança. O pessoal fala tanto de, meu Deus, não tem nada para fazer, gente, mas eu não tenho problema, não tenho medo do meu filho adolescente dirigindo, dele parar no farol. Ou essa preocupação com a segurança pública a gente não tem. Boa dica. E Então, qual a tua dica, Raquel? Eu acho que a Dri cobriu bastante coisas já, que era o que passava pela minha cabeça também. Eu acho que o que tu ia falar da questão de ligar a energia e tudo no começo, eu acho que talvez é a praticidade daqui, né? Você não precisa ir no banco pagar os boletos, você faz tudo burocracia. online. Menos burocracia aqui. Mais praticidade, curtir essa facilidade que tem aqui, né? De não ter que ir lá na fornecedora de energia para ligar, você só liga e eles já ligam. A gente tá do lado num warehouse da Amazon. Você faz um pedido de pasta de dente, chega em 2 horas na sua casa. E tem uma coisa que fala em inglês, que se você quiser colocar a tradução depois, que é muito comum, que você fala embrace the change. É isso. Então, tipo, falou tudo. Né? Embrace the change. Eu não sei como seria melhor... Abrace a mudança, acolha essa mudança. Acolha essa mudança. Se permita, né? Se permita. Se permita curtir a mudança. Meninas, eu não tenho como agradecer por essa lição que vocês deram hoje aqui. Eu tô até arrepiada. E foi muito divertido, como a Raquel falou, lembrar tantos momentos ao longo desses 13 anos que a gente passou com as nossas famílias, as nossas crianças pequenas, a gente querendo ter aquele senso de comunidade. Eu sei que vocês são super próximas, né, da família. Eu já estava aqui há mais tempo, então eu já estava 15 anos naquela época aqui. Mas eu queria manter o português da minha filha e para mim era muito importante ter essa convivência. A gente tinha o playgroup dos brasileirinhos, lembra? E a gente chegava o Halloween, o fall, que é uma época tão linda aqui de outono, a gente ia para os campos de abóbora. Nossa, eu adorava aquele passeio. E andar de trenzinho com as crianças. Aquela foto das meninas numa cerca, assim, é uma foto maravilhosa. Eu que tirei essa foto, Faz foto de revista, de revista. E as festas que eu fazia na nossa casa para de cavar abóbora e as nossas crianças fantasiadas ainda pequenas. Foi muito divertido. A gente chamava a casa da Dri de consulado brasileiro. Porque eram tantas festas, tantas coisas que vamos para o consulado brasileiro. Então foi uma aula aqui que vocês deram. As pessoas que estão vindo, que me encontram no YouTube, elas têm as mesmas preocupações que a gente teve, né? Mudando com os filhos. Eu, quando fui para a Espanha, de adaptação e tudo, e vocês abordaram todos esses temas, contando da experiência de vocês e como vocês superaram isso. Então, eu não tenho como agradecer, assim. E nós somos resilientes. O brasileiro é um povo resiliente, um povo forte, né? E um povo que consegue, assim, ver felicidade, às vezes, mesmo num momento difícil, né? Não, e todas as Copas que a gente passou junto aqui, chorando junto. O 7-1 brasileiro! Aliás, falando nisso, ano que vem... A Copa do Mundo é aqui. A gente juntos. Eu quero ir em jogo. Com certeza. Me levem, porque talvez o Delfim não queira ir. Não, vamos embora. Nossa, gente, eu vou no jogo de futebol do high school dos meninos, e aí todo mundo comportado. Eu falei, Elber, fosse a gente aqui, já tava reclamando do juiz, e não sei o quê. A galera já tava unida, fazendo ola. Mi, foi um prazer mesmo estar aqui, foi uma delícia. Muito agradável. Quiser convidar a Adri outras vezes para outros bate-papos. Outro tema. Vamos pensar em outro tema e vocês voltam. E também falem aí, escrevam aí que outro tema que a gente volta. Gente, mande aqui nos nossos comentários qual o tema que vocês querem, a opinião de mães que passaram por isso com filhos e com a vida aqui. No caso da Raquel, pode falar do mercado de trabalho. No caso da Adri, pode falar
está agora com o filho indo para a universidade, mandem suas perguntas e suas sugestões, que elas estão se disponibilizando. Aproveitem, porque é sempre um prazer tê-las aqui com a gente. Eu amei. Obrigado, de coração. Obrigada a você, Mi. Foi maravilhoso. A gente pode fazer um bate-papo depois com os maridos também, né? Super topo. Eu topo também. Quero ver Já ele pensou? topar, mas eu topo. O Delfim, o meu não vai estar. Sinto muito informar, porque ele já avisou. Não vou fazer nenhum vídeo contigo. É casa de ferreiro, espeto Lindo, de vou te pau. trazer. É. Ciro. O Elber eu sei que topa na hora. vem, Agora a gente só tem que convencer o Ciro. E eu vou tentar convencer o Delfim. Delfim, olha lá. Não. Obrigada, meninas. Obrigada a você, amei. Mi. Obrigada. Beijo. Obrigado, Gi. Chegamos ao final de mais um episódio do Minucha Martins Podcast. Foi incrível ouvir as experiências e os conselhos das minhas queridas amigas Adri Cisi e da Raquel Mitchell sobre a jornada de ser mãe na América. Eu sou Minucha Martins, corretora de imóveis aqui na região de Dallas, no Texas. E espero que essas histórias tenham inspirado e tranquilizado você que está começando ou vivendo essa mesma jornada. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este episódio com outras mães ou famílias que vão amar essas dicas. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.